Salve, pessoal do Leme, sejam muito bem-vindos e bem-vindas para mais uma live seminário do Laboratório de Estudos de Mídia e Esporte. É um prazer estar recebendo vocês aqui. Estamos aqui ainda, claro, no horário que o pessoal está encostando ainda na live. Lembrando que tem a transmissão de hoje, clicando no link, mas a gente já antecipa, né, algumas discussões que a gente vai fazer hoje. Oportunidade que, para mim, é uma honra estar podendo tocar, né, como o representante nordestino do Laboratório de Estudos de Mídia e Esporte, pelo menos na atualidade, né? Não lembro se já passou alguém aí, depois eu vou perguntar se alguém já passou pelo Leme vindo do Nordeste, mas eu já fui mestrando pelo programa, né, de pós-graduação em comunicação da UERJ. E hoje, como doutorando, muito me orgulho estar podendo aqui fazer a mediação de um espaço como esse, que é tão representativo, acho que é muito interessante, né, até para quem está chegando na vida acadêmica também, poder se posicionar, se localizar e também saber conhecer as realidades, né, da pesquisa no resto do Brasil. Eu falo isso por uma experiência, inclusive, de surpresa muito pessoal que eu tive, em chegar no Rio de Janeiro, vindo de Salvador, que já não é lá uma pequena cidade, é uma grande metrópole do Nordeste, talvez uma das maiores, e tem até uma boa quantidade de programas de graduação. Mas como eu fiz a graduação em Aracaju, né, em Sergipe, um estado bem menor, uma estrutura bem menor da universidade também, eu cheguei no Rio de Janeiro e fui descobrir que a gente tinha ali só de grandes programas conceituados em pesquisa e comunicação, 6, né, só na cidade do Rio de Janeiro, praticamente. Né, claro, em Niterói, colado, mas todos muito perto. Né, e você percebe a pujança da pesquisa em uma grande cidade como o Rio, com tantos programas, porque esses programas, inclusive, podem fazer intercâmbios com muita facilidade. Então, para quem está em outras cidades que tem um número muito menor de programas, a gente sente muito essa dificuldade de intercâmbio, de trocas, né, e a dificuldade de estar realizando eventos com mais de uma universidade, né, com outros lugares, seja pela distância, seja pela falta de recursos também. Então, exatamente por causa dessa experiência que eu tive, muito me interessa ouvir meus colegas também, que também passaram por essa experiência que eu passei. Alguns ainda estão lá, outros saíram para pesquisar. Temos aqui 4, né, um time bem diverso, que também me orgulha bastante de estar representando aqui em Mediano. Começando pelo... Vou falar o mais novo, não sei nem se é o mais novo, mas vamos lá, o mais novo. Emerson Esteves, recém-graduado na Universidade Federal de Sergipe. Boa noite, Anderson. Emerson, como você está? Boa noite, Irlan. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui hoje. Agradeço bastante o convite do Leme e fazer parte agora do RENEM tem sido motivo de muito orgulho e é uma porta que se abre para se pensar a comunicação para além de Sergipe, para além de onde eu me formei, né? E eu acho que esse espaço aqui pode ser muito útil também para pessoas que estão no mesmo estágio que eu, acabando de concluir o curso, para identificar qual é o parâmetro de pesquisa em comunicação aqui no Nordeste, como em outros locais do Brasil. Então, para mim estar aqui hoje é uma honra, agradeço de verdade o convite, acho que esse espaço de diálogo e de troca de experiência vai ser muito bom para mim, como também para outras pessoas que estão assistindo. Obrigado. Eu vou passar logo para o mestrando em comunicação da Universidade Federal do Ceará, Bruno Balacó, exatamente porque ele é um dos idealizadores do que Emerson já antecipou, né, da rede de estudos mídia e esporte do Nordeste. Né? Boa noite, Bruno. Boa noite, Irlan. Prazer, satisfação enorme estar aqui, né? Um momento histórico aqui, né? A primeira vez que temos um debate aqui no Leme discutindo a pesquisa no Nordeste. Nada mais justo do que ser nessa casa, né? Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho melhor, mas tudo começou aqui. Então, para a gente fazer esse primeiro debate público aqui no Leme, não poderia ser mais simbólico. Então, é uma satisfação muito grande estar aqui ao lado de companheiros que me honram, né? Estou ao lado de 3 companheiros aqui de rede, né? E de você, Irlan, que é um parceiro, né? Que também faz parte desse movimento de pesquisa no Nordeste. No meu lugar, evidentemente, mas sou grande entusiasta e espero que esse projeto aí tenha grandes frutos, né? Sirva bastante aí para incentivar e estimular a pesquisa sobre esporte no Nordeste. O próximo aqui é o nosso parceiro doutorando em Antropologia Social pela Universidade Federal de São Carlos, Felipe Caldas, mas com a camisa dele bem entregue aí, né, do Botafogo da Paraíba, representando aqui pesadão, João Pessoa. Salve, Felipe. Como é que você está? Grande Irlan, grande colegas aí da RENEM. Para mim é um prazer imenso participar desse evento do Leme,
E aí tem uma questão pessoal minha. A primeira vez que eu fiz uma seleção de mestrado da minha vida foi em 2015, na UERJ, tentando integrar o time do Leme. Naquela oportunidade não deu certo, eu passei na prova, passei na segunda etapa, na entrevista não deu certo, mas para mim é uma honra enorme participar dessa reunião. Eu iria visitar vocês em julho, quando a reunião brasileira de antropologia aconteceria na UERJ. Estava nos meus planos fazer uma visita ao Leme, que não se concretizou por causa dessa pandemia, mas está aqui o encontro remoto, à distância, mas ainda assim um carinho imenso pelos pesquisadores que fazem o Leme. Para fechar a apresentação da nossa galera, tem meu camarada aí de longas datas. Inclusive, só lembrando, né, Felipe eu conheci pessoalmente num evento em São Paulo, né? Inclusive, você pode até falar das suas agruras acadêmicas, mas você está bem posicionado hoje, né? Orientando o professor Luiz Henrique Toledo, um cara aí muito bom, além de um ser humano muito bacana, é um excelentíssimo pesquisador de futebol. O outro que eu já conheço há muito tempo, inclusive, ajudou, né, muito a minha trajetória de pesquisador de futebol. Sempre escrevo isso em todos os lugares que eu sempre falo isso em todos os lugares que eu vou, escrevo isso em todos os materiais que eu produzo. Anderson Santos, meu camarada da Universidade Federal de Alagoas, né, professor da Universidade Federal de Alagoas, do campo do Sertão, e é também doutorando em comunicação da Universidade de Brasília. Salve, Catedra! E aí, hoje a gente está juntos na Irlanda, não é para live Na Bancada, não. Foram algumas nos últimos 2 meses, por conta de MP e tudo mais. Mas é isso, né? Muito bom estar ocupando esse espaço, né? Somos 5 nordestinos de 5 estados diferentes também, né? Que é algo que é bem importante destacar, para além das formações diferentes, caminhos diferentes. E é isso, vamos falar um pouquinho sobre as dificuldades e as possibilidades de pesquisa em Nordeste, né? Você saiu da UF, está na UERJ, eu já fui no Rio Grande do Sul, estou também em Brasília, interior de Alagoas, enfim. São caminhos que a paixão pela pesquisa, para além da paixão pelo futebol, acabam nos levando, né? A gente vai falar um pouquinho disso hoje. E aí hoje vocês vão ter aí, além, né, do pessoal que está na mesa, como o Anderson bem falou, trocando toda hora Emerson com Anderson, mas como o Anderson bem falou, são 5 estados aqui diferentes se encontrando. Além do pessoal que está, obviamente, nos comentários. Então, vocês fiquem à vontade de comentar, né? Vai estar aqui acompanhando os comentários, jogando na tela, e também, né, encaminhar perguntas para os nossos participantes, que a gente, inclusive, elaborou um esquema que fosse assim, mais encadeado, ficasse mais óbvio a discussão. Considerando Catedra, né, Anderson já está aí há um bom tempo nessa trajetória, e por representar, inclusive, uma associação de pesquisa, como aqui é o LEPIC, né, a União Latino-Americana de Pesquisa em Economia, Política da Comunicação, Informação, Cultura, o nome é imenso. Então, é um cara que, de fato, está acompanhando muito bem a atual conjuntura da pesquisa e ensino no Brasil. Então, isso é bacana também para dar esse panorama mais amplo. E depois a gente vai para os nossos outros convidados, na sequência de Emerson Esteves, Bruno Balacó e Felipe Caldas, considerando aí as etapas que também estão vivendo, um recém-graduado, um mestrando e um doutorando, para contar a trajetória deles, novamente frisando. Fiquem à vontade para mandar suas mensagens e perguntas para o nosso participante. Só fique à vontade para começar suas ideias. Vou pedir, né, o Fausto, que está nos nossos bastidores, agradeço também, né, pela ajuda para botar a apresentação, que aí tem algumas, Irlanda me conhece, sabe, né, que em live eu gosto da parte de número, de trazer alguns exemplos. Mas, assim, eu vou, como a Irlanda disse, né, começar me apresentando. Eu sou professor já há 6 anos da Unidade Educacional Santana do Ipanema, Campo Sertão. Eu não dou aula na comunicação, né, dou aula na economia e na contabilidade, e eu já estou há 6 anos lá, oriento trabalhos no jornalismo, especialmente ainda, né, estou afastado por conta do doutorado. Além disso, eu sou presidente, já terminando a gestão, ainda bem, estou contando os dias, da Olepic Brasil, que é o capítulo Brasil da União Latina da Economia Política da Informação, da Comunicação e da Cultura. E aí, até porque eu falo muito da minha pesquisa em diferentes espaços, especialmente depois da MP, eu optei por fazer uma parte mais ampla e aí deixar para os colegas, para os camaradas falarem um pouco mais sobre as suas respectivas pesquisas. Então, tratar rapidamente dos números da pesquisa no Nordeste, aí, de acordo com o tempo, eu falo um pouquinho mais sobre a minha trajetória. Pode passar.
E aí, assim, né, tentei pegar 3 espaços, né, para apresentar isso. O primeiro, os grupos de pesquisa do Ludopédio, considerando que o Ludopédio é o nosso grande portal de estudos sobre futebol, né, ainda que tenha, como a gente tem, inclusive, nesses 3 nomes dos grupos, grupos que se dedicam a estudar esportes, e só há 3 grupos entre os 27 lá apresentados que são aqui do Nordeste. Né? Então, a gente tem, não estão em ordem de acordo com a criação e tal, foi só para encaixar melhor. A Sociedade de Estudos em Esporte, que criada em 2012, é da Universidade Federal do Ceará, mas ligada às ciências sociais, e é um grupo de pesquisa que começou como um grupo de leitura a partir de estudantes que tinham interesse em ler sobre esporte. Hoje tem uma série de projetos, inclusive projetos internacionais, com outras universidades do próprio Ceará e tudo mais. Tem do lado direito a UDE, que é a Universidade do Esporte, que é do Rio Grande do Norte, começou como um projeto de extensão e que o intuito dela é ser, né, muito mais um veículo de comunicação sobre o futebol, sobre o esporte potiguar. Então tem canal no YouTube, tem programa de rádio, faz cobertura dos jogos lá em Natal e tudo mais, e tem a RENEM, né, que é recém-criada, criada em julho, que é a Rede Nordestina de Estudos em Mídia e Esporte, e que a gente vai falar, né, o Bruno, na verdade, vai falar mais um pouco daqui para frente, né, mais à frente, aliás. E aí é importante, né, são 3, considerando também que o projeto do próprio Ludopédio, esse projeto de estudo, de plataforma de futebol, vem crescendo particularmente nos últimos meses, né, o próprio canal do YouTube, entre outras coisas, demonstra isso, né? Então, há uma tendência de a gente ter um aumento considerável, acredito eu, até o final do ano. Pode passar. E aí, né, passei para um segundo nível, né, que eu fui fazer uma busca dos últimos 5 anos do Congresso da Intercom, que é a Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, para ver a quantidade de trabalhos e quantos desses trabalhos eram do Nordeste. Eu consegui visualizar, né, onde seria, digamos, né, o G12 adaptado para os estudos de esporte e mídia aqui no Brasil, mas eu foquei só do Nordeste e o geral, para a gente ter uma ideia, né? Não entrei, por exemplo, em analisar os do Norte, Centro-Oeste ou mesmo o Sul. Então, a gente tem, né, de 2019 a 2015, um total de quase 160 trabalhos, né? Então, um total de quase 200 trabalhos, e apenas 11 sendo de pesquisadoras ou pesquisadores do Nordeste, né? Então, daí cerca de um pouco mais, aliás, de 5%, né, desse total de trabalhos apresentados. Eu fiz questão de colocar a cidade também, porque eu brinco, a gente tem um grupo, né, a Economia Política tem um grupo na Intercom, mas eu brinco que o modelo da Intercom é de mega evento educacional, porque o valor da inscrição é muito caro, ou você se associa e diminui esse valor, ou você tem que pagar muito caro, tem que ser coautor, enfim, é complicado. Mas eu coloquei os locais também, ainda que eu tenha pegado 5 anos, porque além do valor da inscrição, o local que o evento se realiza vai ter impacto direto na quantidade de trabalhos. Eu acompanho especialmente o grupo de economia política, ainda que não seja coordenador, nos últimos anos, mas o de comunicação e esporte também reflete isso, né? Então, locais mais centralizados, como o Rio de Janeiro e São Paulo, que você encontra voo direto mais facilmente de qualquer lugar do país, a gente vai ter no grupo 50 trabalhos em cada um. E aí, em 2015, 4 trabalhos no Nordeste, em 2016, 3. E depois vai diminuindo aos poucos, né? Então, em Curitiba foram 37 trabalhos, nenhum do Nordeste, e aí eu vou tratar daqui a pouco sobre uma especificidade em relação a Curitiba. Em Joinville foram 35, 2 do Nordeste, em Belém 26, 2 do Nordeste, né? Então, e o próprio modelo mesmo da Intercom, teve assembleia hoje, de eventos, acaba colaborando um pouco de acordo com a regionalidade local que ter mais ou menos trabalhos, mais ou menos inscrições, porque isso reflete também nos custos para você viajar, nos custos para você pagar hotel, hospedagem e tudo mais. Então, o que a gente tem em relação a universidades, foram 6 dentre essas do Nordeste. Então, a gente tem a UESC, né, de Ilhéus, de um doutorando da UFBA, no ano passado, o FPE com alguns trabalhos, a Estácio do Piauí com 2 trabalhos, né, a mesma pessoa fez um trabalho, depois foi
foi coautora de outro. Você tem Federal do Rio Grande do Norte e tudo mais. De estados, foram 5 representados, né? Bahia, Pernambuco, Piauí, Ceará e Rio Grande do Norte. E esportes, assim, foram 5 diferentes, MMA aparecendo 2 vezes, né? O futebol aparece mais, né? Com 5 trabalhos. E da mídia, né? Eu separei em 7. E também a TV um pouco mais, mas algo bem misturado. E os temas eu não vou me aprofundar até por conta do tempo, né? Mas são temas bem diferentes. E aí o que a gente consegue perceber disso, né? Aliás, vou aprofundar o tema num critério. A maior parte dos trabalhos não são sobre o Nordeste, né? Os temas não são sobre o Nordeste. E eu falo isso enquanto alguém, inclusive, que não pesquisa sobre o Nordeste enquanto pesquisa principal, né? Eu passei a produzir sobre o Nordeste muito recentemente, né? Tem um artigo com o próprio Irlan no livro mais recente, organizado pelo Leme, que trata sobre representação do Nordeste lá nos anos 60 e 70. Produzi 2 artigos mais recentes sobre Bahia e Fortaleza. Tem outro do evento do ano passado sobre CSA e CRB, e representação também disso, entre outras coisas, né? Mas é curioso como os pesquisadores e as pesquisadoras nordestinos e nordestinas não estudam o Nordeste, pelo menos nesse número que está apresentado aqui. Aí eu destaco 2017, que apesar de não ter trabalho de nenhuma pesquisadora ou pesquisador nordestino, teve duas pessoas escreveram da Federal de Goiás sobre a Liga do Nordeste, né, a Lampions League, como a gente chama, e um trabalho que o Ronaldo Elal, que está nos vendo, acompanhando aqui, fez com o pessoal da Federal de Juiz de Fora, que é um mapeamento da pesquisa de futebol em programas de pós-graduação, que dentro desse mapeamento há a apresentação de dados sobre o Programa de Pós-Graduação em Comunicação de Pernambuco, que, se não me falha a memória, tinha em 2000, até 2017, tinha um trabalho de doutorado, uma tese e 2 dissertações, sendo que o Programa de Pós-Graduação em Pernambuco existe desde 1998, né? Porque, e aí é importante frisar, antes de ir para o próximo, né, é importante frisar que os programas de pós-graduação em comunicação no Nordeste são, em sua maioria, muito recentes. Somos 9 estados, temos 9 programas, mas a Bahia começou em 90 para 91, Pernambuco 97 para 98. Aí depois a gente tem uma nova leva com a expansão da educação do ensino superior e da pós-graduação no Brasil, né, pós-2006. Em 2007 é aprovado o programa de pós-graduação do Ceará, e dali em diante vem Sergipe, Piauí, Paraíba, e os mais recentes, que são, eu acho que da Federal de Campina Grande, é o mestrado profissional de jornalismo, e o do Maranhão, né? Alagoas é o único dos estados que não tem programa de pós-graduação em comunicação no Nordeste. E aí, assim, isso também, eu acho que essa constituição tardia dos programas de pós-graduação em comunicação ajudam a explicar porque a gente tem ainda pouco desenvolvimento de estudos específicos, grupos de pesquisa, projetos de pesquisa ou linhas diretamente do Nordeste, né? Porque, na verdade, a própria área, enquanto pesquisa acadêmica, vem se desenvolvendo de forma mais espalhada para além de Pernambuco e Bahia muito recentemente, né? Aí pode passar para outra, por favor. E aí eu peguei, né, os artigos, os trabalhos apresentados na jornada nordestina de pós-graduandas e pós-graduandos em comunicação e futebol, ou seja, já tem um recorte, a gente está tratando aqui de pesquisa em esporte e mídia, mas a gente optou por, neste primeiro momento, fazer algo mais específico sobre comunicação e futebol, mas esses comentários que eu fiz acabam se apresentando nessa descrição, né? Então, a área de origem, eu peguei a área que foi feita a graduação. Então, a gente tem 16 pessoas na comunicação, uma de história, uma de direito e uma de ciências sociais, né, originárias, digamos, dessas áreas. Quando a gente vai para a pós-graduação, para o seu status atual, né, ou onde a pessoa terminou o mestrado, pelo menos, a gente tem 10 na comunicação, considerando que tem 3 que são do mestrado de jornalismo, né, que é algo bem específico, enfim, que é da Paraíba e só de Santa Catarina. Mas, assim, você já diminui de 16 para 10. E você pulveriza as outras áreas. Então, tem 2 pessoas de antropologia, o Felipe é um deles, tem uma pessoa da ciência política, tem a Évila, que é das ciências políticas e relações sociais, tem ciências sociais, história contemporânea, indústria criativa, que é um mestrado profissional da UFPE, se não me falha a memória, políticas públicas e sociologia.
Isso já mostra um problema que a gente tem quando termina a graduação ou quando está no mestrado, vai tentar um doutorado e tal, que é, assim, acho que é um reflexo da falta de opção que a gente tem na nossa área de origem. Ainda que a diminuição seja de 16 para 10, mas essa pulverização de áreas acaba trazendo muito isso, ainda que a pessoa de direito esteja fazendo em outra área, né, provavelmente. Mas histórias e ciências sociais, você tem representação nos dois gráficos. Pode passar para outra, por favor. E aí, isso também vai se refletir claramente nos estados de origem, né? Então, você tinha 2 pessoas de Alagoas, 1 da Bahia, 2 de Ceará, 1 do Maranhão, 8 da Paraíba e 5 de Pernambuco. E aí a gente tem, eu separei por cidade, porque tem Campina Grande também, né? Então a gente tem João Pessoa, cai um pouquinho, né? A Paraíba, aliás, João Pessoa e Campina Grande, cai de 8 para 7, até porque a Paraíba tem programas diferentes ligados à comunicação, então você tem mais oferta geral de programa de pós-graduação, pelo menos em nível de mestrado, na comunicação, e aí depois você vai ter as saídas do Nordeste representadas aqui, né? Então, o Felipe, que está na UFSCar, o Irlan é um desses, né, que estão no Rio de Janeiro, tem 2 pessoas fora do país, uma em Coimbra, que é o Emanuel Leite Júnior, parceiro nosso também na bancada, que é pernambucano, e outra em Aveiro, eu estou em Brasília. Então, isso também representa uma outra dificuldade que a gente tem na área, porque além da gente, às vezes, tem 2 escolhas, né? São poucos programas de pós-graduação, ou programas ainda se estruturando, normalmente só com mestrado, né? São poucos doutorados ainda, desses 9, porque são muito recentes. E, assim, tem que procurar, às vezes, outra área, e em algumas situações a gente tem que procurar outro estado, né, para poder estudar na perspectiva próxima a esporte ou a futebol especificamente. Aí pode passar. E aí, esse é o meu caso, né? Já estou perto do tempo, né? Minha graduação foi aqui mesmo, na UFAL, né? Tenho muito orgulho de ter sido egresso hoje, de ser professor da universidade que eu me formei, mas eu não estudei futebol na graduação, né? Vim estudar a partir do mestrado na Unicinos, e eu estudei lá, é um dos melhores programas de pós-graduação do Brasil, segundo a CAPES e tudo mais, mas eu estudei lá estudando futebol a partir da economia política da comunicação. Então, assim, eu meio que abri um campo de estudos, né, deste objeto de estudos, na economia política da comunicação, que é a área que hoje, 10 anos depois do projeto para a Unicinos, eu sou presidente da entidade. Depois eu fui para a docência na UFAL, em Santana, tentei, eu não poderia, mas com um amigo doutor, a gente fez um projeto para levantar uma série de dados e fazer estatísticas a partir disso, em relação a público e renda do Campeonato Alagoano de 2008 a 2017, se não me falha a memória. O projeto de iniciação científica, a gente teve que entrar com um pedido para reavaliação, porque o primeiro parecer foi negativo, e entrando em muitas coisas no preconceito tradicional da ciência de forma geral para estudar futebol, a gente convenceu que merecia ter as 2 bolsas depois e conseguiu fazer a pesquisa por 1 ano. E eu estou no doutorado na UNB, que era uma linha originalmente de políticas públicas de comunicação e cultura. O meu trabalho hoje é analisar direito de transmissão de eventos esportivos a partir da legislação, né? Disso, antes era em relação a outros países, e por conta do MP vai ser mais Brasil e menos outros países. Mas, de novo, eu estou adaptando o que eu pesquiso, óbvio, né? Eu sou pesquisador da economia política da comunicação, da EPC, mas eu sou pesquisador de futebol também, e sou apropriação midiática e essas relações de poder, de controle, relações dialéticas, a dialética dessas relações entre mídia, Estado e futebol, né? Mas também, de novo, né, minha trajetória eu tive que sair do meu local de origem, é um problema seríssimo da UFAL de não ter mestrado, é o único estado do Nordeste que não conseguiu até agora, mas também porque, assim, os meus caminhos na EPC me levaram a ir para outros lugares, e, assim, eu atravessei o Brasil, né? Fui para São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, passei 2 anos lá, fui estudar em Brasília, digamos, entreguei o apartamento recentemente, né, no último mês, e, assim, dou aula em Alagoas, mas no interior, né? Então, isso ajuda também a entender o quanto o caminho que a gente tem que percorrer
a gente conseguir fazer certas coisas, enfim. Hoje eu me considero um pesquisador, tanto no EPC, mas estudando futebol, mas é uma longa trajetória de 10 anos dialogando e tentando publicar, dando cara a tapa e tudo mais. Mas a gente pode falar um pouco melhor depois, né? Pode passar a última, que é basicamente agradecendo. Eu agradeço e passei um pouco do tempo, mas tá aí os contatos para quem quiser conversar, e claro, eu vou estar aberto para responder as possíveis perguntas. Tá suave, tá beleza, sem problema. Primeiro, agradecer o pessoal que está aparecendo aí, né? Muitas mensagens, principalmente para Emerson, tá bem prestigiado aqui, os colegas da Universidade Federal de Sergipe, bateu até saudade da minha terrinha. Eu falo aqui como baiano, o pessoal fala que sou baiano, torcedor do Vitória, mas esquece que eu sou meio sergipano, né? A família de minha mãe é toda de Sergipe e estudei lá em Aracaju, um grande prazer, grande honra de ter estudado na Federal de Sergipe. Então, estou me sentindo representado aqui também. Emerson, sua vez agora, você também tem 15 minutos, cátedra acha que estourou, mas acho que está dentro do esperado, como graduando da Universidade Federal de Sergipe, uma experiência boa aí para contar para a gente, fica à vontade, aproveitando o seu grande público aqui hoje. Fala, Rilan. A gente tem uma história muito parecida, porque eu costumo falar que eu sou um baiano meio sergipano, porque minha família toda é sergipana, eu sou o 10º filho e sou um dos poucos baianos. E, para quem não me conhece, eu vou me apresentar novamente, né? Eu sou Emerson Marcel Esteves, eu sou um baiano meio sergipano, 21 anos, e que desde 2016 migrei para Aracaju, para São Cristóvão, para ser mais preciso, para estudar na Universidade Federal de Sergipe, jornalismo. E eu já entrei em mente que eu estudaria algo em relação a esporte. Sempre foi minha paixão e eu queria trabalhar com isso a princípio. Só que uma coisa que eu acabei me batendo durante o curso é que, em relação à grade curricular, o curso de jornalismo da Federal de Sergipe ainda tem um déficit muito grande em relação a esporte, em relação a futebol, em relação a segmentos do esporte. A gente pouco vê, na verdade, a gente vê de forma segmentada no jornalismo especializado que tem já no final do curso, então a gente não tem um embasamento teórico muito forte para quem deseja estudar esporte já não tem essa bagagem. E esse foi o primeiro obstáculo que eu tive lá na Universidade Federal de Sergipe. O Eduardo Costa estava comentando aí, é o meu parceiro do 45 de acréscimo, e a gente sempre teve nessa luta de tentar encaixar matérias de esporte. Ele conseguiu, na verdade, pegar de educação física e acabar em outros departamentos, pegar matérias que conseguisse agregar de alguma forma esse estudo. E quando eu cheguei já na reta final em relação ao que eu queria estudar, futebol já era uma questão para mim que eu queria. Só que aí eu me bati com a questão que pouco se estudava no departamento. Acho que antes de eu me formar, agora que eu me formei agora em junho, em março de 2020, a única pesquisa que eu tinha encontrado em relação ao futebol era um artigo que procurava detalhar a relação entre Confiança Sergipe e os meios midiáticos de Aracaju, como eles cobriam essa situação. E aí, esse foi o primeiro contato que eu tive e acabei tendo que meter a cabeça e começar de zero pesquisando. E, dito isso, eu acho que já no final do curso eu preferi, a partir de uma identidade já racial construída durante 4 anos de universidades, racializar a discussão e trazer a questão do racismo para dentro do futebol. Então, foi algo que eu acabei trazendo. E aí veio uma dificuldade que eu tive também, que foi que lidar com 3 temas muito densos para uma monografia de conclusão de curso, que era o próprio futebol em si, a história do futebol, em relação à identidade brasileira, a televisão, que foi o meio que eu optei por verificar, por analisar nessa pesquisa final, e o racismo. E basicamente a pesquisa do TCC era a seguinte: eu queria identificar, na verdade, eu queria traçar parâmetros de como a abordagem do racismo no futebol era tratada na televisão, era tratada no esportivo televisivo. E a partir disso, o Anderson está com a camisa até do Observatório da Discriminação Racial, eu tive muita ajuda deles, os relatórios deles me ajudaram bastante para essa pesquisa.
próprio Marcelo Carvalho, do Observatório, foi uma fonte importante para essa pesquisa. Eu acabei entrevistando ele, acabei tendo um contato mais próximo para que acontecesse, na verdade, esse projeto isso para frente. E essa pesquisa ela acabou resultando em alguns encaminhamentos em relação a como o jornalismo esportivo está naquela questão entre os anos de 2016 e 2018. Eu acabei fazendo esse recorte e analisei 12 matérias, criei um extenso banco de dados para analisar essas matérias, e 3 apontamentos foi o que mais me chamou a atenção ao final dessa pesquisa. O jornalismo esportivo ele tendia a condicionar um caso de racismo como se fosse o primeiro. Ele não fazia nenhum tipo de histórico recente ou histórico da trajetória do negro no futebol dentro do cenário brasileiro. Foi a primeira coisa que eu notei e a primeira que me chocou, na verdade, porque foi algo que eu e o Marcelo já conversava, que cada caso parece que é o novo, cada caso que surge é o primeiro. Não havia esse histórico, essa linha do tempo recente, ou então, se você pegar até os dados de outros órgãos, você percebe que o racismo é algo cotidiano, é algo que está para além de um caso só. Essa foi a primeira questão que eu descobri, que eu identifiquei com essa pesquisa. Um segundo tópico importante é que o jornalismo esportivo, por ter essa característica de ser mais flexível, de conseguir pensar novas narrativas, ao contrário de outro jornalismo político ou econômico, que é algo puro e mais fechado. Outra coisa que eu notei é que, mesmo o assunto sendo racismo, a questão da adjetivação e a questão da nomear a situação foi algo muito presente. Todos os casos que eu analisei, eu acabei analisando 12 matérias nesse período, 2016 a 2018, acabaram adjetivando os casos de racismo. E aí, isso aqui é um ponto negativo, identificado de acordo com os autores que eu utilizei, porque a maior parte dessas matérias, elas acabam naturalizando o racismo. Da seguinte forma, antes de abrir a chamada, o repórter fala o seguinte: agora vamos para um momento ruim do futebol, agora vamos para aquele momento não tão saudável do futebol, ou então aconteceu uma coisa muito triste. E aí, quando faz esses comentários, condiciona essa situação ser naturalizada. Ela existe, só que ela só é uma parte ruim do futebol. E um terceiro ponto que eu também acabei identificando é que o assunto ainda, nessas matérias que eu pude identificar, é tratado como de opinião, porque das pessoas que falaram, que trouxeram a questão da criminalização do racismo, todas não, das 4 matérias que utilizaram, 4 de 12, vale ressaltar, apenas 4 matérias identificaram o racismo como um crime. 3 delas foi o comentarista que falou. Não veio diluído em um tipo de matéria, em um gráfico, não foi. Foi a opinião do comentarista. E uma terceira, que é a matéria que foi a exceção, que eu falo que foi a galinha de ovos de ouro desse trabalho, foi a matéria da TV Bahia, que ela sim foi uma matéria mais extensa, foi uma matéria que utilizou fontes do jurídico, foi até ao setor de advogados Salvador e acabou entrevistando essa pessoa para falar sobre. Então, esses foram alguns dos apontamentos que eu acabei trazendo com essa pesquisa. Tem outros. Acabei me deparando com uma dificuldade muito grande de estudar o tema do racismo na universidade, porque a gente está em 2020, ainda a gente tem que vir aqui falar que o racismo existe, que o racismo está presente. Em 2020, a gente tem que ainda que falar para as pessoas que existe. Então, eu acabei me batendo com isso dentro do meu acadêmico também, de encontrar pessoas ou então encontrar situações em que colocavam em xeque de alguma forma, sabe? Questionamentos que, se fosse uma outra pesquisa que não houvesse esse recorte racial, não haveria, sabe? Eu tive que ter um diálogo com um professor universitário sobre racismo reverso, sabe? Então, para entender como a situação atinge diretamente a universidade, enquanto um local de poder, enquanto um local estruturalmente não feito para a gente, acaba afetando diretamente a forma como se pesquisa. Essa foi outra dificuldade que eu acabei encontrando. Mas, no geral, eu acho que essa pesquisa ela resulta em
em algumas coisas inéditas no departamento, né? Porque nunca se havia pesquisado esses 3 temas basilares da sociedade brasileira: televisão, racismo e futebol, dentro do departamento da Universidade Federal de Sergipe. Então, querendo ou não, foi uma sementinha ali que foi plantada, espero que renda outros frutos, porque o trabalho é minúsculo, deve haver outras sementes para germinar por aí. E é isso, eu acho que o Reneme, quando surgiu, na verdade, e claro, graças ao Leme, inclusive, tenho muito a agradecer ao Leme, cheguei a participar do podcast, do Passo em Passo, falando um pouco sobre essa pesquisa, e graças ao Leme, inclusive eu lembro como hoje, em uma das lives, o pessoal estava falando, podiam fazer o Leme Nordeste, podiam adaptar essa pesquisa para o Nordeste, e agora surge essa iniciativa. Então eu acho que, até para mim, como uma pessoa que está saindo agora da graduação, é muito interessante perceber onde está se estudando comunicação, sobre o que está se estudando comunicação, e principalmente notar que há como se estudar comunicação e futebol, comunicação e esporte no Nordeste. Porque eu sinceramente não pretendo sair da minha região, sabe? Eu sou muito feliz aqui, amo Sergipe, amo Bahia, então enquanto eu entender que há métodos, há meios de se estudar, que a pesquisa é ainda mais confortável para mim e para outras pessoas também. Então, eu acho que é isso. Não sei se tem mais algo a acrescentar. Minha primeira fala, eu acho que está bem extensa. Maravilha, Emerson. Obrigado aí pela participação. Inclusive é isso, né? Tentar também, faz parte um pouco do processo aí da batalha, tentar desenvolver essas pesquisas aí. É muito comum a gente receber a mensagem, contato de pessoas que estão no Nordeste tentando pesquisar sobre esporte e mídia, e todo mundo sai, né? O êxodo do pensamento e da pesquisa, né? E claro que em outras áreas deve ser até mais grave do que no esporte, que ainda é um campo mais, né, restrito. Antes de passar a bola, fazer aquela missão aqui, né, o pessoal que está aqui com a gente, tanto o professor Ronaldo Elau, prestigiando aqui o encontro do Nordeste, do Leme Nordeste, como ele mesmo falou aqui, deixa eu até o comentário com a hashtag, o próprio Pipe Mostaro, né, que você comentou aí do podcast Passos em Passes, Pipe é um dos grandes idealizadores e tocadores da parada. Nossa querida Camila Augusta apareceu aqui também, Henrico Spagiário representando o Ludopédio, professor Kiko Toledo deu o ar da graça aqui também, o fã-clube de Emerson está por aqui, muita gente, não dá para falar todo mundo, nosso brother Thiago Braga, enfim, casa cheia, muito bacana a representação aqui. Lembrando, pode já mandar a pergunta, vai deixar aqui no cantinho, a gente vai endereçar para cada um, né? Cada um também tem a sua própria tema de trabalho, acho que são pesquisas bem diversas também, interessante para abordar. A gente vai falar de pesquisa de mídia e esporte, vamos falar o cara que inclusive está na imprensa, né? É um jornalista de profissão. Estamos falando de Bruno Balacó, da Universidade Federal do Ceará, que ainda tem essa experiência interna, né? Também é um outro desafio, né? Fazer jornalismo esportivo fora do eixo, digamos assim. O mundo é muito diferente, não é isso, Bruno? Começando pelo time de 100, né? Muito bem, né? Boa noite, Ilan. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem esteja nos assistindo depois aí na reprise. Satisfação enorme, já disse aqui na entrada, mas não custa reforçar, né? Da alegria de estar participando desse debate aqui do Leme. E vou pedir para você, Ilan, o Fausto colocar na tela a apresentação para comentar alguns pontos aqui, como o Anderson fez aqui, para complementar um pouco. Ele fez um excelente panorama da pesquisa aqui no Nordeste. Eu vou trazer um pouco mais das experiências aqui do Ceará, né? E fala também um pouco de trajetória, né? De carreira, né? O Ilan já falou aí que eu estou no meio há bastante tempo. Na verdade, são 11 anos, né? Desde 2009 que eu atuo no jornalismo esportivo. São 11 anos de caminhada, então a gente já percorreu um chão razoável ali, inclusive acompanhando essa fase áurea dos eventos esportivos aqui no nosso país. Então, tá aí, eu fiz essa apresentação como tema geral aqui do nosso encontro, né? O cenário da pesquisa sobre comunicação e esporte do Nordeste. Para quem não me conhece, sou jornalista e mestrando em comunicação na UFCI e também milito aí há mais de 10 anos no jornalismo esportivo. Pode passar. Na sequência, a gente vai falar um pouco sobre as dificuldades, né, que a gente encontra no meio, né? Eu sou formado em jornalismo, me formei ali em 2009, e logo depois que eu me formei, eu já tive essa vontade de fazer uma pós-graduação. E desde o começo é uma convicção, eu quero fazer em jornalismo esportivo, tenho que fazer em jornalismo esportivo. Só que não tinha especialização em jornalismo esportivo em Fortaleza, né, aqui no Ceará, onde eu vivo. Então,
Então ficou muito difícil para mim. Só que não foi aquela coisa de só esperar acontecer, né? Eu tentei de todas as formas ali fazer com que abrir os olhos às universidades daqui, principalmente as universidades particulares, que criassem um curso de pós-graduação. Então eu cheguei a fazer esse trabalho de peregrinação em algumas universidades para saber se havia pelo menos esse interesse em criação. Uma delas manifestou muito interesse e eu alimentei por alguns anos ainda nesse caminho paralelo. Depois da graduação, eu já colei uma experiência profissional lá no Grupo de Comunicação Povo, e alimentei essa esperança de fazer uma pós em jornalismo esportivo. Por muito pouco, não deu certo em uma das faculdades aqui de Fortaleza, só que nunca dava para fechar a turma, sempre tinha aquele problema de, as aulas são no final de semana, e é no final de semana justamente que os jornalistas esportivos trabalham, né, que seria o público-alvo dessa capacitação. Então, sempre esbarrei nesse problema de fazer uma pós aqui. E a oferta de pós-graduação, quando eu falo pós-graduação, estou falando naquele MBA mesmo, né, na área de jornalismo esportivo, na área de jornalismo como um todo, era muito escassa. Basicamente, o único curso que a gente teve aqui por muito tempo de pós-graduação aqui em Fortaleza foi o de assessoria de comunicação, que não era bem lá o que eu queria, né? Não, em nenhum momento cheguei a cogitar fazer essa pós de assessoria de comunicação. Até que depois de 5, 6 anos, abri um outro curso aqui interessante na área de comunicação, em uma das áreas que eu já atuava muito fortemente no Grupo de Comunicação Povo, que era nas mídias digitais, né? Lá, a gente, desde 2011, criou ali o portal Esportes do Povo, né, o nosso site de esportes ali. Então, eu já acabei que envolvi dentro dessas áreas do jornalismo, rádio, TV, jornal, portal impresso, envolvi mais com o online, né, com o portal, e com isso já tive essa facilidade, esse engajamento maior com a parte online. Então, eu vi que, de repente, fazer uma pós, de repente, de mídias digitais poderia me ajudar. Não seria exatamente o que eu queria, mas as mídias digitais me ajudaram. Tanto que aí eu fiz, de 2015 a 2017, após na Estácio, concluí, e logo na sequência já iniciei meu projeto aí, visando o mestrado. Passei o ano de 2018 amadurecendo, até que no final do ano, dia 22 de dezembro de 2018, tive a aprovação para o mestrado em comunicação na UFC. E aí finalmente eu ia poder ter a chance de fazer aquilo que eu queria, que era pesquisar esporte, falar mais diretamente sobre jornalismo esportivo. Tanto que tive que fazer escolhas, recortes de objeto. Inicialmente eu pensava, poxa, dá para fazer um trabalho aqui para estudar. Eu sempre pensei na questão das plataformas digitais. Eu vi que era muito forte aqui a expansão desse conteúdo para as plataformas digitais. Dá para fazer um trabalho envolvendo a experiência aqui da imprensa, rádio e TV nas redes digitais. Depois eu vi que o objeto era muito amplo, refinei para a minha grande paixão no jornalismo, que é o rádio. Tanto que hoje, depois de quase 2 anos aí de caminhada, me considero, de fato de direito, um pesquisador filiado ao rádio e à mídia sonora. Dentro dessa área específica do rádio, todo o meu interesse é para o rádio esportivo, é analisar o rádio que fala de futebol, as transmissões dos jogos de futebol e principalmente a interação dos ouvintes com esses programas esportivos. Esse, inclusive, é o foco, é o meu objeto da dissertação. E, paralelo a isso, nessa caminhada do mestrado, eu também estudo muitos podcasts. Acabou se tornando aí um objeto que eu descobri ao longo do mestrado. A gente lançou o nosso podcast no começo do ano e, desde então, estou muito engajado nesse projeto, que não é do esporte, mas é sobre a comunicação, tem a ver com o meu programa de pós-graduação e meu grupo de pesquisa aqui na universidade, que é o Praxijó, que é o podcast Papo Com. Toda semana a gente lança um episódio com debates sobre comunicação. Daqui a pouco a gente ainda chega também na pesquisa em futebol e a pesquisa em esporte. Volto lá só para apresentações, lá, para me falar aqui do segundo ponto, que foi, já que eu não encontrei essa pós-graduação no jornalismo esportivo, eu falei, então pronto, eu vou fazer que minha própria experiência do mercado seja a minha especialização. E foi assim que eu vivi. Claro que quase todo mundo que trabalha no jornalismo esportivo vive para cobrir futebol, cobrir a rotina dos clubes, cobrir os clubes locais e tudo. Mas eu procurei expandir ao máximo essa experiência. Tentei ser aquele jornalista que tentava dialogar bem com todos os esportes. Então, eu sempre cobri aqui muito basquete, muito vôlei, todas as modalidades que, de forma esporádica, apareciam por aqui, eu ia lá e abraçava. Aqui, além do futebol, a gente tem muito forte o basquete, que a gente tem um time que está desde 2012 jogando na elite do basquetebol brasileiro, a NBB, que é o basquete cearense. Todos os anos está disputando e eu sempre fui um fiel acompanhador desse clube, sempre acompanhei de perto a experiência do basquete cearense. Então, procurei ter essa experiência o mais ampla possível dentro do futebol. Não só me especializar em Ceará e Fortaleza, que são os grandes clubes daqui, mas principalmente expandir essa cobertura para outras modalidades. E só para finalizar ainda o tópico anterior, lembrar que nessa caminhada de jornalismo esportivo de 11 anos, eu pude cobrir em loco, em 2013, a Copa das Confederações, que teve 3 jogos aqui em Fortaleza, os 6 jogos da Copa do Mundo, como credenciado, todos os jogos lá na Arena Castelão, e em 2016 eu fui até o Rio de Janeiro cobrir também os Jogos Rio 2016, acompanhar a reta final ali das Paralimpíadas. Então também foi uma cobertura que abrangeu aí
mega eventos esportivos, foi meio que minha especialização na prática. Sobre as possibilidades aí de pesquisa, já avançando para outro tópico, eu diria que a pesquisa acadêmica evoluiu muito pouco aqui no Ceará, porque a gente não tem um mestrado em jornalismo, como, por exemplo, tem um pessoal da Paraíba, só tem um da Paraíba e de Santa Catarina, tem um mestrado em comunicação que tem 2 linhas de pesquisa, que é de fotografia e mídias e práticas socioculturais. Em 12 anos desse programa, nunca tivemos nenhuma dissertação que falasse sobre jornalismo esportivo ou mesmo de rádio esportivo, que é a minha temática. Então, esse tema acabou que passou batido aqui. Até então, eu falei, então eu vou ter a oportunidade de repente, ser o primeiro trabalho de pós-graduação que vai falar sobre isso, vai falar sobre o jornalismo esportivo, sobre o rádio esportivo. Volta na tela anterior, Irlan, só para mostrar para vocês aqui a pesquisa que realmente se desenvolveu aqui no estado do Ceará, que foi a pesquisa dos livros esportivos, né? Dá para voltar aqui na tela, Irlan, o slide anterior? Espera aí, rapidinho, quem está na tela é Fausto. Até dei uma travada aqui, deixa eu ver se ele vê. É porque eu separei aqui para vocês algumas das obras que foram desenvolvidas, e é até interessante falar desse tópico, porque eu tenho alguns exemplos para mostrar para vocês aqui. Pronto, sobre possibilidades de pesquisa. A pesquisa acadêmica não se desenvolveu, mas a pesquisa histórica, documental, de literatura esportiva, essa eu posso dizer com segurança que é bem desenvolvida aqui no Ceará. Porque eu coloco aí na tela para vocês só publicações que foram lançadas de 2010 para cá, e é muita coisa. Por exemplo, livros de clubes. O Ayrton de Farias lançou pelo Armazém da Cultura uma biografia sobre a história do Ceará, do Fortaleza e do Ferroviário. Então, aí você já contempla os 3 principais clubes. E nós temos ainda lançado, no comecinho desse ano, o livro Glória e Tradição, que fala do Fortaleza. E teve um outro livro que agora me lembro que não está aí nessa lista, que foi um livro sobre o centenário do Clássico Rei, que é o jogo entre Ceará e Fortaleza. Esse ano fez 100 anos, foi lançado um livro em fevereiro desse ano. Algumas biografias já foram lançadas, de jogadores como o Mozart e o Pintado, o Mozart, ídolo do Fortaleza, e o Pintado do Ceará, e o Silvio Carlos, que é um ex-dirigente, ex-presidente do Fortaleza. Na lista dos almanacs, nós já tivemos o Almanac do Ferrão, lançado em 2013, o Almanac do Calor Zoar, e está prestes a ser lançado o Almanac do Ceará Sporting Clube, né? E recentemente aí fez 105 anos. Temos também aí 106. Temos também livros de crônicas, né, que falam, de certa forma, sobre futebol, o livro 2, o Blá Blá Blá, o livro 2 é puxando para o Ceará, o Blá 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 para o Fortaleza, e o Crônicas Corais está prestes a ser lançado falando do Ferroviário. Sobre o futebol feminino, uma excelente obra também lançada recentemente, foi A Verdadeira Regra do Impedimento, da Karine Nascimento. É um livro sensacional, que é fruto do TCC dela de graduação em jornalismo na UFC, que fala das origens do futebol feminino aqui no estado do Ceará. Uma obra muito bacana que ainda hoje repercute. E também esse tópico final, que são os livros sobre estádios e sobre centenários de clubes. O Grupo de Comunicação Povo, de 2014 para cá, lançou 4 livros esportivos. O livro sobre a história do PV, que é o Estádio Presidente Vargas, e um livro sobre a história da Arena Castelão, além do livro do Centenário do Ceará, o oficial, e o livro do Centenário do Fortaleza. E aí que eu entro num tópico importante. Desses 4 livros, eu tive a oportunidade de participar de 2 deles na condição de editor, né? A pessoa que ficou ali coordenando a equipe editorial para lançar esse livro. Eu estou com os livros aqui para mostrar para vocês. O primeiro, em 2014, esse aqui, que é um almanaque, a Arena Castelão, Templo do Futebol Sério. Você vê que ele tem um tamanho maior, porque ele é uma espécie de almanaque. São 208 páginas. Conta toda a história do Castelão dos anos 70 até 2013, que é o ponto final do livro, porque ele foi lançado em 2014, na véspera do último jogo do Brasil na Copa do Mundo, Brasil e Colômbia. E em 2018, eu editei esse livro aqui, que é o livro do Centenário do Fortaleza, o livro oficial, que foi feito em parceria com Fortaleza, Leão 100 anos, Leão, mascote aí de Fortaleza. Também é um livro de 208 páginas, um livro extenso. Esse livro do Castelão, ele não está à venda, ele foi feito com apoio do governo do estado, então ele está para distribuição gratuita. A gente fez uma ampla divulgação, todos os espaços públicos de leitura hoje contam com esse livro aqui no estado do Ceará, e pode ser visto também no Museu do Futebol. Lá no Museu do Futebol fiz questão de deixar também, lá em São Paulo, um exemplar do Arena Castelão. E esse livro aqui, sim, ele é comercial, está sendo vendido desde 30 de agosto do ano passado, que foi a data que a gente lançou o livro do Centenário do Fortaleza. Então, eu editei esses 2 livros, foi uma experiência paralela que eu tive a essa trajetória como profissional. E agora, mais recentemente, o foco total aí na academia como mestrando. Aí volta lá para a apresentação, para a gente falar dos últimos 2 tópicos. Pode passar. E aí, para finalizar, eu acho que esse é o último tópico, que é só para falar da RENEM, né? Para a gente finalizar aqui com grande alegria, que é justamente esse evento de hoje é histórico, porque ele está marcando aí o nosso primeiro evento público, falando dessa rede de estudos em pesquisa de esporte e mídia aqui no Nordeste. Surgiu aqui no Leme, essa que é a grande história, né? Nos encontros anteriores do Leme, nos 3 primeiros dessa era virtual,
sempre, a gente percebia pelo chat inúmeras participações de pessoal aqui do Nordeste, né? Principalmente aqui de Fortaleza. Estou aqui de Fortaleza, estou de Natal. Eu percebi essa movimentação e comecei a brincar. Leme Nordeste, fiz a hashtag. O Felipe Mustara, que eu agradeço bastante, é o grande padrinho do Leme, mandar um grande abraço para ele aqui. Gostou da ideia? Tá aqui a galera do Leme Nordeste. Isso no primeiro encontro. A gente levou essa brincadeira para o segundo, para o terceiro, e acabou pegando corda, né? Digamos assim, desse incentivo do Felipe. E pensando, poxa, se é tão bacana a gente falar de Leme Nordeste, já tinha esse contato com outros colegas aqui do Nordeste, já tem um grande amigo que pesquisa também jornalismo aqui no Nordeste, que é o Ranieri Soares, lá da Paraíba, que eu também mando um grande abraço, e comecei a conversar com o Ranieri. Ranieri, vamos se articular, vamos criar uma rede de estudos. Aí a gente pensou nessa rede, chamamos o Anderson, né? O Anderson já contou essa história aqui anteriormente, né? Que a gente começou a participar de uma roda de conversa, e a partir daí a gente começou a articular a criação dessa rede, foi envolvendo aos poucos as pessoas, de repente, lançamos a rede com 10 integrantes, até que em agosto de 2020 lançamos a Reneme, nesse grupo de estudos. Está aí o Ranieri também participando aqui da nossa live. E a origem da ideia foi essa. Começou aqui no Leme, com uma brincadeira do Leme Nordeste, a gente se articulou muito em função dessa carência que cada um de nós comentou aqui, de não ter parceiros, não encontrar dentro dos nossos estados pesquisas que falem sobre história do esporte, história da mídia esportiva, e a gente queria fortalecer esses laços. De repente, se a gente se unir, a gente pode pensar em publicações juntos, eventos juntos, e-books, livros, enfim. Nada melhor do que trabalhar junto e fortalecer esse movimento. Então, a ideia, o objetivo da Reneme é justamente esse. E a representatividade é interessante, porque nós temos hoje representantes de 5 estados. Nós somos 14, são 7 da Paraíba, que é metade, 3 do Ceará, 2 de Pernambuco, e um de Alagoas. E o repertório de pesquisas é muito, muito amplo. A gente tem o Anderson falando de direito de transmissão, tem rádio esportivo, que no caso é a minha pesquisa, tem sobre racismo, a pesquisa do Emerson, telejornalismo esportivo, futebol feminino, entre outras possibilidades. E para finalizar, projetos. O grande projeto que a gente tem a curto prazo é realizar na próxima quarta-feira a Jornada Nordestina de pesquisas aí em comunicação e futebol com pós-graduandos. A gente vai falar também sobre ela mais à frente, mas esse é o nosso grande projeto a curto prazo. Pode passar. Temos aí o nosso último slide para poder finalizar aqui, dizer só minhas pesquisas que estão em andamento. Eu já tenho, como a minha pesquisa é sobre rádio esportiva, então os meus estudos acabam orbitando nessa área do radiojornalismo nas plataformas digitais. 2 artigos publicados, um na UCAR, outro na SBPJ, um capítulo de livro de um e-book que a gente lançou aqui em Fortaleza, e um resumo expandido que eu vou apresentar agora no Seminário Internacional aqui do Leme, que é sobre a retomada do futebol no contexto da pandemia, a experiência das rádios cearenses na transmissão de jogos via streaming. Esse é um grande eixo de interesse da minha pesquisa, né? Pesquisar a experiência dessas emissoras aqui de Fortaleza, as emissoras informativas, em transmitir jogos pelas redes sociais, com o áudio da rádio, mas a imagem tendo que ser a imagem da própria equipe, já que não pode mostrar os jogos. Essas são as minhas pesquisas. Eu vou falar de forma mais específica sobre o meu objeto de estudo na próxima sexta-feira, lá na mesa da jornada. Eu deixo para lá esse debate, qualquer dúvida, eu fico à disposição, deixo na sequência os meus contatos, pode passar, para finalizar e me despedir. Gratidão ao Leme, muito obrigado a todos que nos acompanharam, tá aí meu Twitter, Bruno_Balacó, endereço bruno_andersonfb@gmail.com, segue lá a nossa Reneme, lá no Instagram e no Facebook. Obrigado, pessoal. Maravilha, Bruno. Eu não sei se eu estou muito acabado ou você está muito conservado, mas 11 anos de carreira é bastante coisa, né? Achei que você era mais novo. Botei fé. Bom saber aí que já está rodando e se interessando aí, né? Tentando desenvolver a pesquisa no Ceará. A gente vai falar agora com o Felipe Caldas, né? E acho que a parte mais interessante da gente ter a fala de Felipe é exatamente que é a transição, né? Que ele é jornalista também, assim como Bruno trabalhou bastante com cobertura de jornalismo esportivo, do futebol na Paraíba, principalmente. Inclusive, já me contou algumas agruras de estádio que ele passou aí com a pressão de torcedor em cima de jornalismo, que não é brincadeira. Até a gente que não faz cobertura de clube, a gente também passa sufoco. E transitou para a antropologia, né? Hoje tá na área da antropologia urbana, basicamente, estudando torcidas, etc. também. Acho que também é um recorte bem interessante dentro do que a gente está querendo falar aqui, né? Das dificuldades da pesquisa de comunicação e esporte, principalmente no Nordeste. E aí já deixo a dica, né? Se forem realizar um grande encontro pós-pandemia, obviamente pós-vacina, tá em Deus, a vacina russa vai dar tudo certo. Se forem fazer o encontro do Reneme, meu voto, já pode garantir aí, é João Pessoa, a cidade insuperável em termos de agradabilidade.
Felipe, fica à vontade como dono da casa aí do futuro encontro do René. Boa noite, pessoal. Eu me sinto contemplado, de certa forma, em todas as falas e a cada momento eu vou falar um pouco, né, essa contemplação, digamos assim. Meu nome é Felipe Caldas, né? Pontes Carvalho. Eu tenho essa crise de identidade porque ao longo da minha vida de jornalista e escritor eu sempre assinei Felipe Caldas. Na vida acadêmica o último nome é o que prevalece. Eu ainda estou me acostumando em me auto-identificar Felipe Carvalho. Eu sou jornalista formado na Universidade Federal da Paraíba. Me formei em 2004 na UFPB. Ingressei no jornalismo em 2005 e em 2007, mais ou menos, já estava escrevendo de alguma forma sobre esporte, escrevendo um blog e tal. Em 2011, eu entrei no Globoesporte.com da Paraíba, né, como editor, e a partir de então fui trabalhar como jornalista esportivo. Sou escritor também, tenho 4 livros publicados. Eu vou fazer propaganda só de um, inspirado aí em Baracó, né, que mostrou os livros. É esse aqui, que é sobre futebol, além do futebol, que é um lado mais poético, mais literário dessa minha visão do futebol. E quando eu falo que eu me sinto contemplado nas outras falas, é que quando o Emerson fala que percebeu na sua pesquisa que os jornalistas esportivos não sabem tratar do tema racismo, não sabem lidar com essa questão, muitas vezes ao longo da minha vida profissional como jornalista esportivo, eu percebia que os jornalistas não sabem tratar assuntos muito, muito importantes, questão de identidade, questão de torcida organizada, disseminam muitos preconceitos, reproduzem muitos absurdos que estão postos na sociedade e acabam sendo reproduzidos na mídia esportiva. Isso é uma realidade na Paraíba, em João Pessoa. Não sei, não posso falar tanto sobre outros estados, mas imagino que também passe por isso. E eu resolvi entrar na vida acadêmica, ingressar no mestrado, para tentar entender um pouco mais sobre esse contexto de torcidas. Minha pesquisa é basicamente sobre formas de torcer, sobre como os torcedores de futebol se relacionam com outros torcedores, com seus pares, com seus colegas de arquibancada. E quando, logo no iniciozinho, quando teve a primeira apresentação que eu falei do prazer que é participar deste encontro do Leme, porque em 2015 eu tentei a seleção do mestrado, também agora falando um pouco dessa fala de Anderson, de como é difícil você fazer, ou como era difícil até pouco tempo, fazer uma pesquisa acadêmica em futebol, em esporte no Nordeste. Em 2015, quando a primeira vez eu pensei em fazer o mestrado, eu procurei o programa de pós-graduação em comunicação da UFPB e, na época, eu não encontrei nenhum professor inscrito no programa que estivesse interessado em pesquisar futebol. Eu migrei para antropologia meio por acaso, me apaixonei pela antropologia, adoro essa coisa da antropologia de escrever na primeira pessoa, de acabar com essa pretensa ideia de isenção, o pesquisador como dado da própria pesquisa. Tanto me apaixonei que permaneci na antropologia para o doutorado, mas isso não muda o fato de que em 2015, 5 anos atrás, logo, a pesquisa sobre futebol e sobre esporte não era prioridade no programa de pós-graduação em comunicação da UFPB. Estamos falando isso 5 anos atrás, né? Então, e se a gente for pensar que, mesmo na antropologia, no meu mestrado, durante minha pesquisa de mestrado, e aí ao contrário de Anderson, que disse que não pesquisa
especificamente do Nordeste, a minha pesquisa é sobre as torcidas do Botafogo da Paraíba, é a realidade paraibana, pessoense, mas mesmo no meu mestrado em antropologia, eu tive muito pouco contato com outros pesquisadores que pesquisam esporte, pesquisam futebol. Tinha o meu orientador, o professor Marco Aurélio Pastella, que dialogava com futebol, uma outra colega, e não passava muito disso. É claro que nós não somos os primeiros, é claro que nós não somos os pioneiros, mas tem essa dificuldade de você reconhecer seus pares aqui no Nordeste. E é nesse ponto que eu acho muito importante a criação da rede, da RENEM, porque é essa forma de permitir que diferentes pesquisadores dialoguem, conversem e discutam futebol. Para se ter uma ideia, a primeira vez que eu participei de um grupo de trabalho, de uma mesa redonda, de um debate exclusivamente com pessoas que pesquisam esporte, que pensam esporte, foi em 2018, já no meu segundo ano de mestrado, que foi no Simpósio de Estudos sobre Futebol na USP. Inclusive, foi o grande evento que eu conheci o querido Irlan Simões. Quando eu disse que é simbólico que o Irlan está mediando esta mesa, é que Irlan foi o primeiro pesquisador nordestino que eu conheci pessoalmente que pesquisava futebol. É o primeiro, como é que eu posso dizer, o primeiro igual a mim, né? Não sou o único. E claro que eu tô brincando, eu sabia que eu não era o único, mas foi a primeira pessoa que eu disse, pô, esse é um cara que é do Nordeste, que está pesquisando esporte, está pesquisando futebol. E a segunda vez foi na reunião brasileira de antropologia, na UNB em Brasília. Então, as duas vezes que eu consegui ter um diálogo mais profundo com pesquisadores que trabalham em esporte e futebol, foram quando eu saí do Nordeste. E esse sair do Nordeste acabou sendo escancarado, digamos assim, quando eu resolvi me submeter à seleção na UFSCar. Hoje eu sou orientando o professor Luiz Henrique Toledo, o Kik, que está por aí nos vendo, que é uma das grandes referências de pesquisa antropológica sobre futebol. E quando eu me vejo hoje pagando uma disciplina, mesmo que remotamente, na UFSCar, discutindo formas de torcer com outros 6 pesquisadores que estão a todo momento lendo, pensando, debatendo, refletindo futebol, as formas de torcer, as dinâmicas, os territórios, eu percebo que a gente ainda tem uma estrada muito grande para percorrer no Nordeste, que é para conseguir ter esse diálogo. E aí eu repito mais uma vez, o RENEM vem em boa hora para promover essa reunião, para permitir que esses pesquisadores dialoguem entre si, pensem juntos, debatam e divirjam igualmente junto. A divergência é extremamente importante na pesquisa acadêmica. Então, essa experiência que eu falei da disciplina na UFSCar, com o Kik, com colegas, é uma coisa riquíssima que eu simplesmente não tive no meu mestrado, né? E consigo ter agora. Então é isso, a gente tem muito ainda o que avançar. Mas eu gostaria, chegando um pouco mais ao que eu reflito, que eu penso, que eu debato, eu queria aqui, já que a mesa é sobre pesquisas em comunicação no Nordeste, eu queria fazer uma breve reflexão sobre que Nordeste é esse, ao discutir o futebol, as pesquisas sobre futebol, sobre esporte no Nordeste. De que Nordeste nós estamos falando, afinal? A antropologia gosta muito de discutir as questões a partir da ideia de autoridade, né? É um conceito muito caro à antropologia. E eu sempre gosto de pensar em identidades como algo dinâmico, algo extremamente que vai sendo mudada a todo instante. Então, a gente pode falar de Barthes, né, e sua identidade contextual, a gente pode colocar o Arquette, a ideia de hibridismo, tantos outros autores que vão trazer esse debate sobre de que Nordeste nós estamos falando e quem é que define essas identidades. Então, nós não somos apenas nós não somos sempre o mesmo, nossas identidades não são estáticas, nossas identidades, muito pelo contrário, elas são sempre modificadas a partir de quem é o outro. Então, eu acho importante demais, num debate sobre Nordeste, a gente acabar com essa ideia de uma unidade indivisível
que está posta e que é sempre a mesma em todos os contextos. Eu repito, de que Nordeste nós estamos falando? É importante a gente entender que, pelo menos na minha perspectiva de pesquisa, que a ideia de identidade nordestina ela só é acionada pelos nordestinos diante dessa alteridade com o Sudeste, com o Sul, com o Centro-Oeste, com o Norte, mas principalmente com o Sul e o Sudeste, e ainda mais fortemente, pelo menos no contexto do futebol, com o Sudeste, que tem essa rivalidade ou essa reclamação, né, da figura do misto, da figura do torcedor nordestino que torce para times de fora. Então, essa identidade nordestina, ela muitas vezes é só acionada quando a gente está diante quando nós nordestinos estamos diante de pessoas que não são do Nordeste. E por que eu estou dizendo isso? Porque isso não é uma unidade, né? Se a gente pegar se eu for discutir o Nordeste a partir do Botafogo da Paraíba, e os torcedores do Botafogo da Paraíba, principalmente, são os torcedores que eu pesquiso. No meu mestrado, eu pesquisei as diferentes identidades de torcedores botafoguenses. No meu doutorado, eu estou pesquisando agora essa relação de torcidas organizadas com torcidas de outros clubes. Então, por exemplo, a TJB, a Torcida Jovem do Botafogo, ela é aliada da Cearamô do Ceará. E ao ser aliada da Cearamô, ela já vira rival do Fortaleza, né? Então, quando essa alteridade sudestina, sulista, digamos assim, ela não está posta, no popular o pau come aqui dentro do Nordeste. Então, é muito importante a gente passar essa ideia de que o Nordeste é uma multiplicidade de identidades, de pensamentos, de formas de torcer, de formas de agir, de formas de ver o outro, né? O torcedor do Botafogo da Paraíba, ele odeia, em regra, os torcedores pernambucanos, por exemplo. Porque tem uma coisa da opressão. O torcedor botafoguense acha que o torcedor do esporte o rubro-negro é o ser mais opressor que existe, né? E é curioso, e eu acho que essa é a beleza da antropologia, essa é a beleza dessa questão das identidades pensadas como contextuais e dinâmicas, porque o esporte o torcedor do esporte, melhor dizendo, é aquele torcedor que vai se sentir vítima de uma opressão quando o contexto é a Série A do Campeonato Brasileiro. Esse mesmo esporte ele vira um opressor quando o contexto é a Copa do Nordeste. E aí você chega no Botafogo, que é o oprimido do oprimido, teoricamente. Mas se a gente pegar o contexto do Campeonato Paraibano, o Botafogo é um dos maiores opressores que existe. Os torcedores do Botafogo são dos maiores opressores quando a alteridade é o torcedor do Souza, por exemplo, no Alto Sertão da Paraíba, quando é o Atlético de Cajazeiras, ou mesmo quando é o torcedor do 13 e do Campinense, que em Campina Grande são clubes que rivalizam mais fortemente, mas eles têm essa visão de oprimido para opressor. Então, um breve parênteses, só para entender o que eu estou querendo dizer, eu sou extremamente indignado, por exemplo, quando eu vejo programa de culinária nas TVs, nas grandes TVs, aí mostra uma baiana fazendo um acarajé e resume isso à culinária nordestina. Muito provavelmente a maioria dos paraibanos nunca viram o delicioso acarajé da Bahia, mas essa ideia de classificar tudo que vem do Nordeste como uma pretensa identidade nordestina é uma ideia que ela não vai se refletir numa imersão dentro do Nordeste, né? Então, é isso. Se a gente for pegar quatro clubes muito rapidamente, o Flamengo, o Sport, o Botafogo da Paraíba e o Souza, que eu já citei, você tem, a depender de quem seja o eu e o outro, uma multiplicidade de interpretações, né? de pensamentos, de auto-identificação. E o que é mais bonito nisso é que o mesmo torcedor do Botafogo, que é indignado com o torcedor do Sport, que é puto mesmo, com perdão da palavra, com o pernambucano, é esse mesmo paraibano rival do pernambucano que
grita Lampions League e classifica a Lampions League, a Copa do Nordeste, como o maior campeonato do mundo, acima até da Libertadores da América. Porque quando ele tem que reforçar essa riqueza nordestina frente a uma CBF que está muitas vezes preocupada com a Série A, com a Série B, nem mesmo a Série C, a Série A e Série B. Então, quando o torcedor nordestino precisa fazer frente a uma CBF que está apenas preocupado com as 2 primeiras divisões do futebol nacional, esse pessoal que se odeia, e eu falo odeia muito entre aspas, mas não deixa de ser esse ódio esportivo de achar que o outro é o inimigo, ainda que apenas esportivo. Mas esse mesmo grupo de paraibanos, pernambucanos, cearenses, sergipanos, que se matam internamente, eles vão dirimir suas diferenças, vão se unir numa pretensa ideia de identidade nordestina para reforçar aquilo que é caro que é importante para eles na alteridade com aqueles que não são nordestinos. Então é apenas uma breve reflexão que eu me proponho depois desse debate sobre as dificuldades iniciais de fazer pesquisa no Nordeste. Mas é isso, é pegar essa ideia de que é sempre bom a gente problematizar o que é esse Nordeste que nós falamos. Porque, repito, a depender de quem é o outro, vai ser um, vai ser outro, vai ser um terceiro e vai ser um 20º que a gente ainda nem conseguiu prever ainda, porque talvez o contexto ainda não se concretizou. Bom, é isso. Vamos abrir aí para os debates, deve ter alguns questionamentos interessantes, mas eu gosto muito de pensar essas múltiplas identidades que são sempre negociadas a todo momento, né? São sempre discutidas, negociadas, às vezes o pau come, mas a depender do outro, essas inimizades elas são reduzidas para fazer frente a um outro que é ainda mais outro do que quem está no Nordeste. Seu microfone está... Valeu, Felipe. Obrigado aí pelas considerações. Inclusive é isso, né? É uma reflexão que eu acho que é fundamental, tanto pelo contexto atual, a verdade sempre foi fundamental, né? Mas dentro inclusive dessa experiência aqui de formar uma rede nordestina, né? É isso que você está colocando, o que seria essa identidade do Nordeste. Até que ponto isso nos serve, até que ponto isso nos atrapalha. Lembrando até que 2 anos, já está no livro que saiu recentemente, mas como acabou demorando um pouco de sair, então o artigo só ficou disponível agora, né? Mas é o artigo que eu fiz com o Anderson, que a gente chamou de A Invenção do Nordestão e o Futebol Arte, para fazer uma brincadeira com o livro do Val Muniz de Albuquerque, que faz exatamente essa discussão de uma forma extremamente brilhante, que é a invenção do Nordeste e outras artes. E a gente trabalha com isso, a própria ideia da região Nordeste como formadora de uma identidade que merece ter uma competição exclusiva, né, também passa um pouco por essa ideia dessa formação dessa identidade do Nordeste, que precisa, independente de qualquer coisa, ser também contestado, né, como algo que também pode nos engessar, né, do ponto de vista do desenvolvimento, das separações de diferenças, etc. Eu sou obrigado aqui a fazer o recado, né, o seminário internacional Maraca, você acabou já, inclusive, mencionando aí, o seminário internacional #Maraca70, tudo agora tem hashtag, né? Obviamente que o Leme ia ficar de fora dessa, vai acontecer de 5 a 7 de outubro, você não está sabendo, fique sabendo, por motivos óbvios, vai ser virtual, né? Como essa estrutura que a gente está usando aqui, por exemplo, já vai dar uma dica de como vai ser. As presenças confirmadas, professor Luiz Antônio Simas, né, professor daqui do Rio de Janeiro, professor de História, Bernardo Buarque de Holanda, Gisela de Araújo Moura, que tem um excelente livro, Pioneiro sobre Maracanã, Antônio Jorge Soares, parceiro de longa data do Leme, né, professor de Ronaldo Delau, Vivian Fonseca, que também tem excelentes trabalhos sobre política e futebol, Vivian é a da Capoeira, Arley Sander Damo, lá do Rio Grande do Sul, e ainda terá o jornalista Marcelo Barreto, Juca Kfouri, Luiz Roberto, né, da TV Globo, e Edson Mauro, narrador da Rádio Globo. Bom, mas
gente ilustre para te convencer a participar é difícil, né? E você pode também enviar seus trabalhos para o seminário. E aí agora a gente vai abrir, o pessoal que está participando aí, mandar algumas provocações para os nossos convidados. Eu já queria, inclusive, deixar o próprio Anderson, que ele fez um levantamento muito interessante das temáticas, né? O campo de futebol, a gente sabe que é extremamente diverso, né? Não tem como você imaginar uma forma de sistematizar os trabalhos de futebol. Quando a gente vai para um seminário de grande porte, como é aquele da USP, que, por exemplo, que a gente participou, que o Felipe mencionou, onde a gente se conheceu, o tamanho do evento é assustador, né? A variedade de temas, de recortes, né? de recortes tanto temáticos, mas também geográficos, né? Talvez nós tenhamos hoje um volume tão grande que nos exija repensar a própria ideia, né, de estudos do esporte, né? Porque são tantos estudos de esporte que às vezes a gente se perde no meio dessa conversa. Hoje, por exemplo, um amigo do Vitória que pesquisa drogas, a criminalização da droga, etc., da pobreza, e ele veio me perguntar sobre pesquisa de esportes e drogas. Eu falei, bom, eu não lembro de ter visto, isso deve existir bastante na área da educação física, né, por exemplo. O pessoal que estuda doping, né? Mas nas ciências humanas eu creio que ainda não tem ainda pesquisa, posso estar extremamente enganado, mas que talvez pudesse servir para ele. Então é isso, assim, qual a grande leitura que você faz, Anderson, de como vai se encaminhar esse estudo do futebol para o futuro, porque dos esportes em geral, né? Já considerando que o futebol ainda tem isso, essa hegemonia do futebol. Nós já tivemos 25 anos atrás, a consolidação desse campo de estudos. Temos aqui assistindo a gente 2 grandes nomes que tiveram esse papel para consolidar, para tornar aceito, né, o estudo de um tema como o futebol. É o próprio Ronaldo Elau, né, e a importância que ele teve nessa trazer essa antropologia urbana, sociologia também para o futebol, o próprio Pique Toledo. Hoje nós temos um grande volume, mas ainda não temos uma noção clara, pelo menos eu não tenho, de como encaminhar essa multiplicidade de temáticas que talvez mereçam também um tratamento um pouco mais especializado, mais segmentado, para que possa desenvolver. Provocação difícil, mas fica à vontade. Talvez, assim, né, a gente pode fazer uma trajetória histórica dos estudos de esporte nas humanas, sociais, enfim, né, ficar sociais aplicadas, ali do trabalho da Simone Guedes de 77 para cá, né? Assim, pensando, inclusive, que o Brasil conquista o primeiro título mundial em 58, que a gente tem Copa em 50 realizada aqui, e tudo aquilo que representou, até que demorou, e para esses estudos terem um maior desenvolvimento, assim, a gente vai ter neste século, né? Basicamente, eu coloco muito isso, claro, né, a gente vai ter uma estruturação nos anos 90, mas é a partir dos anos 2000 que a gente vai ter uma cara mais feita, né? Que a gente não vai ficar só citando Mário Filho e o livro organizado pelo Roberto da Mata de 82, né? Que a gente vai ver outros e outros trabalhos. O Leme é prova disso. Eu olhando os trabalhos na Intercom, o grupo do José Carlos Marques, né, em São Paulo, na Unesp, também é prova disso, e por aí vai, né? Tem na UF, Juiz de Fora, como eu já falei, né? Então a gente vai ter uma constituição mesmo, né, enquanto área. Acho que a criação do grupo de pesquisa em comunicação e esporte na Intercom serve muito também para isso, para você ter um espaço que agregue diferentes pesquisas, pesquisadoras, pesquisadores. E é como você disse, né, a gente tem 2 questões na pesquisa de esporte no Brasil. A primeira é que esporte não é só futebol, né? Que a gente, pensando em coletivo que pesquisa e tal, a gente não pode cometer o erro tradicional de que o primeiro esporte é o futebol, que é aquele que tende a ser o primeiro, e o segundo vai ser aquele que o brasileiro está vencendo. Né? Que a gente tem outras possibilidades, outras construções históricas, o que é a história do basquete no Brasil, né? Como exemplo, que é a história dos últimos 30 anos, 30 não, né, 40 anos já do vôlei no Brasil, que trouxe de elementos quanto a isso, de relações mesmo com o Banco do Brasil, com o Estado e tudo mais. Então, esse é o grande desafio que, por exemplo, quando eu mostrei na planilha os esportes, eram 5, o futebol ainda tinha mais trabalhos, mas assim, nos últimos 5 anos o MMA teve algum tipo de atenção, né, para ter 2 trabalhos.
Aí tem a questão dos esportes olímpicos, especialmente pelos Jogos Olímpicos realizados no Rio de Janeiro em 2016, né, Jogos Olímpicos de Verão. Tem perspectivas mais amplas também disso, tem a interseccionalidade, né? A gente tem toda uma discussão importantíssima sobre trabalhar as questões de gênero e a questão social, a questão racial nisso, que é algo que desde o Mário Filho, pelo menos no estudo de futebol, isso é colocado, mas que a gente precisa sempre apontar ponderações necessárias, como o Emerson acabou colocando, né? Tem comentários aqui, tem o surf ganhando muito espaço recentemente, aí você chegando a ter etapa brasileira transmitida dentro do esporte espetacular, mas assim, é tudo muito pontual, né? A gente pode contar a época do tênis com o Guga, do boxe mais recentemente com o Acelino Popó Freitas, aí você vai passando, aí o surf, quando tem o primeiro título mundial brasileiro, ele tem um boom, porque é uma figura carismática, e aí vale a pena brincar com isso, né? Porque o Gabriel Medina é amigo do Neymar, então dá para colocar na chamada no jornalismo, né? Amigo de Neymar é campeão mundial de surf, ou bicampeão, né? Como ele foi depois, mas aí também depois dá uma diminuída de ritmo e volta a ser um esporte de nicho. Tem a própria Fórmula 1 no histórico aqui, né? Que o Eduardo, que é colega do Emerson lá em Sergipe, né? Também de 45 de acréscimo, estudou no TCC, enfim, que é algo de nicho. Como essas culturas vão sendo trabalhadas, mas a gente estuda muito pouco, né? Eu sou fascinado por todos os esportes, né? Eu brinco que na época que passava curling nos Jogos Olímpicos de Inverno na Record, eu tava lá assistindo os caras secando o gelo para a pedra ir mais rápido ou mais devagar. Mas, assim, a gente tem esse primeiro problema. A segunda coisa, talvez, e aí fica a ideia, tem Luiz Henrique Toledo, tem Ronaldo Elal acompanhando aqui, talvez fosse o caso a gente pensar numa entidade de pesquisa voltada aos estudos de esporte, né? A gente fazer um grande congresso que abarcasse isso e com grupos temáticos, sei lá, pensando no modelo da Intercom, que é a da comunicação, de você ter uma divisão temática de estudos sobre futebol, e nisso você ter grupos de trabalho, grupos de pesquisa específicos sobre futebol. Aí você ter sobre, sei lá, né, por esporte, pelo menos pelos mais praticados, ou os mais estudados, outros esportes, enfim. Talvez seja isso, né? A gente já caminhou, né, na primeira década do século para um início de estruturação, né, com o desenvolvimento dos grupos e tudo mais, que isso vai desembocar, inclusive, na oficialização, por exemplo, o Leme, se eu não me engano, 2012 ou 2014, quando ele está no CNPq. Tem um texto que a gente utilizou no artigo, Irlan e eu, há algum tempo, que é do Bueno, que em 2011 ele fez todo o mapeamento do diretório de grupos CNPq e haviam apenas 2 grupos, eu acho, que eram da comunicação e com liderança da comunicação, né? Que não eram grupos de educação física estudando comunicação e esporte, por exemplo. Essa mistura ainda é muito frequente. De repente, enquanto a gente tem 2014, o Elal está confirmando aqui o grupo. Então, nesta segunda década, a gente tem esses grupos se estruturando, e no caso de alguns deles, né, por conta também do grupo de pesquisa de comunicação e esportes, trabalhando muito coletivamente. A gente tem o Ludopédios surgindo como algo ainda maior, né, como esse lugar que você pode se encontrar outras pessoas, enfim. A gente tem mais pessoas mesmo pesquisando, enfim. Sai do grupo de pioneiros dos anos da Simone Guedes até o final dos anos 90, né, com o grupo Esporte e Cultura, como ela colocou agora no comentário. Você estrutura, especialmente com a Intercom abraçando isso, e a gente tem agora, nesta segunda década, né, que a gente está terminando ou terminou, enfim, dependendo da pessoa que analise as décadas, mas a gente tem uma mutação que eu coloco muito na conta dos mega eventos esportivos, porque mesmo a pesquisadora, o pesquisador mais tradicional, olha para o esporte, olha para a realidade social, enfim, você tem um casamento político, econômico, tem as manifestações que se aproveitam de várias simbologias e representações do futebol, padrão FIFA e tal, toda a repercussão que se dá na política brasileira daquelas manifestações que são muito complexas ainda para a gente olhar hoje, e tem muita gente pesquisando. Talvez fosse esse o caso, né? A gente pensar numa entidade ou num evento gigante que possa pegar isso, como foi o seminário que tanto o Irlan quanto o Felipe falaram, o seminário da USP, que tinha gente de
todas as ciências, dividindo diferentes espaços, né? Teve o Intercom 2012 também, né? Como o esporte na Idade Média, o tema, com o Gumbrecht vindo da Alemanha para cá, como uma das grandes apresentações e tal. Mas eu lembro que era uma mesa bastante baseada, enfim, tudo mais, que tinha menos pessoas até. Mas é isso, né? Eu acho que, de repente, seja o caso de a gente dar um passo a mais. A própria RENEM, ainda que seja estudos de esporte e mídia, a gente abriu para pessoas que queiram pesquisar os esportes de forma geral, para além da comunicação, né? Acho que o que a gente colocou como recorte é, de repente, a pessoa, como é o caso do Felipe, que saiu da comunicação e foi para outras áreas. Mas a gente não limitou, inclusive, no texto de chamada, no texto de apresentação, apenas a comunicação, né? Colocou áreas afins, enfim, né? Considerando que há outras pessoas, eu acredito que a jornada, trazendo pessoas de outros programas de pós-graduação, isso vai ficar mais claro, né? Que, tirando, eu acho que a educação física, as outras áreas, né? Que a sociologia do esporte tem se desenvolvido bem, com grupos de pesquisa em suas associações e tal, talvez seja a hora da gente dar pensar, pelo menos, nesse passo a mais, e a gente, enquanto RENEM, já deu talvez um direcionamento, um passo nessa direção, né? De tentar agrupar mais, e a partir disso, depois, né? Começou em meados de julho, talvez depois disso a gente conseguir ter uma articulação maior, já que a gente já tem, né? O ELAU é da sociologia, a gente discute com pessoas tradicionalmente de outras áreas, está sendo aqui o grupo da Unpox, que é antigo, enfim, que é de 2002 e tal, talvez seja esse o caminho, inclusive, para os estudos de esporte, né, se tornarem um grande campo de estudos, como aparentemente ele tem esse potencial. Beleza. Não tem tantas problematizações aqui, foram mais comentários gerais em cima da fala de vocês, mas teve um aqui interessante na hora que o Bruno estava falando, né? Kiko Toledo perguntar sobre biografia de dirigente, achou interessante, que é um tema bem rarefeito, né? Se perguntou se foi encomendado por Cartola. Eu lembro que num seminário, eu acho que foi nesse de São Paulo mesmo, ou foi lá em Minas Gerais, não lembro agora, teve uma longa apresentação do professor Arley Sanderdamo, que ele comentou sobre isso, né? Tem um volume bem menor, comparando com outros segmentos, né, do futebol, sobre a história de dirigente, né? E recentemente saiu um trabalho fantástico do parceiro Luiz Guilherme Pulamarque, já participou do seminário do Leme algumas vezes, que é sobre João Avelange. E aí, claro, né, abriu a porteira para que muitos trabalhos venham. Esses trabalhos aí, Bruno, explica um pouco aí o contexto que saiu. Falei ali que são trabalhos ligados a... Tá ouvindo, né? Pronto, vale citar os 3 trabalhos que eu citei ali, relacionados a biografias, né? A biografia do dirigente é do Silvio Carlos, é uma autobiografia. Na verdade, o Silvio Carlos, mesmo sendo jornalista, também trabalhando no meio, ele encomendou ao Renato Abreu, outro jornalista, esse sim já de muitos anos de carreira, também no jornal impresso, encomendou que ele fizesse. Então, foi encomendada, foi uma autobiografia. O Silvio Carlos já é um dirigente veterano, já tem mais de 70 anos, então quis deixar esse legado, esse livro, fez essa encomenda e fez, claro, o lançamento. E é um trabalho recente, né? Tem menos de 5 anos que foi lançado, mas é a única pesquisa, digamos assim, mapeada, histórica, sobre dirigente que a gente tem aqui. No livro da Arena Castelão, a gente fala um pouco sobre isso, porque a gente também fala desde do cara que batiza o nome do estádio, né? Que é Plácio Aderaldo Castelo, por daí o nome Castelão. E a gente fala um pouco sobre ele também. Tem um perfil falando rapidamente quem foi o governador que deu o nome ao estádio Castelão. Mas essa pesquisa sobre dirigente, assim, pelo menos aqui no estado do Ceará, ainda é muito precária. Mas existe um trabalho interessante sendo preparado, e aqui eu já dou um spoiler do que pode estar vindo aí nos próximos meses ou para 2021, que é um trabalho que o Ceará Esporte Clube quer fazer. O Ceará que tem um memorial, né, tem toda uma preocupação especial com a história do clube, né, e não é de hoje, né, esse memorial já tem quase 10 anos. O Ceará pretende lançar em breve uma biografia sobre a história dos ex-presidentes do clube, ao longo de mais de 100 anos. É um trabalho interessante, inclusive, eu que estou sempre conversando lá com o diretor de Cultura, Biblioteca e História do Ceará, o Pedro Mapano, que já me falou que eles têm esse plano, eles estão no momento selecionando colaboradores para montar os perfis dos dirigentes, né? Então,
tem essa pesquisa aí sendo tramada por lá. As outras duas biografias partem muito de interesses individuais. Uma delas que eu citei é do Pintado, que é um ex-goleiro do Ceará, que também atuou por outras equipes. Ela foi escrita pelo filho dele. Depois que o Pintado, ex-goleiro, faleceu, o filho, né, o Ademar Freire Filho, fez essa homenagem ao pai, lançando, assim, resgatando toda a trajetória, os clubes por onde ele atuou, e é um livro também muito bacana. Foi lançado entre 2013 e 2014, estive no lançamento, também tenho esse livro aqui em casa, já dei uma lida, bem interessante. E a outra biografia é do Mozart, que é considerado por muitos o maior craque da história do Fortaleza, né? Que atuou nos anos 50, 60, fez parte daquele time que foi vice-campeão da Taça Brasil, né? No ano de 1960, está fazendo, inclusive, agora 60 anos, e foi escrita pelo Saraiva Júnior, que é um grande, digamos assim, entusiasta das letras aqui no Ceará, entusiasta da memória do futebol, inclusive é coordenador do grupo de literatura e memória do futebol cearense, que não funciona como a RENEM, não chega a ser uma rede de pesquisa, é mais um grupo de pesquisadores memorialistas que tentam valorizar essa memória do futebol local, homenagear ídolos do passado, que infelizmente essa memória, vocês todos aqui que convivem com o meio esportivo sabem que ela é pouquíssimo prestigiada pela mídia, pelas pessoas. Então, o Memofute tenta fazer esse trabalho. Ele foi fundado lá em São Paulo, mas tem uma secção Ceará aqui também. Então, o Saraiva, que é pesquisador, torcedor do Fortaleza, decidiu homenagear, fez durante vários anos essa pesquisa com o Mozart ainda em vida, e ele faleceu em 2009, o Mozart, e por volta de 2013, 2014 também por aí, o Saraiva Júnior lançou essa pesquisa biográfica com a trajetória do Mozart, principalmente a fase áurea dele pelo Fortaleza, mas também citando a ida do Mozart para o Rio de Janeiro, jogou no Fluminense e tudo mais. Beleza. Tem aqui uma provocação de Marcelo Porretti, parabenizando você, né? Parabéns pelas falas, trabalhos realizados. Vocês possuem algum conhecimento de estudo sobre mídia, esporte e de aventura? Estou tentando dialogar com essa temática. Quem souber, fale agora. Eu acho que o pessoal realmente não conhece. Eu também não tenho muita lembrança de ter visto nada do tipo, né? Nem em eventos, nem em revistas. Bruno? Só uma observação, só para dialogar rapidinho com o que o Anderson falou, já que você fez uma pergunta para mim. O Anderson falou uma coisa muito interessante de a gente pensar, de repente, a rede para estudar a história dos esportes. Tem um dos temas que você citou na sua fala inicial, Anderson, que eu achei muito bacana, é aquele pesquisador lá de Roraima que estuda MMA, né? De repente, é uma temática a ser desenvolvida, porque eu esqueci de mencionar na minha fala, que eu tenho um blog de MMA, de artes marciais aqui desde 2011. Uma das coisas que eu me especializei aqui no estado do Ceará foi cobrir artes marciais, porque aqui é um grande celeiro aqui no Nordeste. Então, de repente, é uma área a ser estudada. Eu nunca desenvolvi nenhuma pesquisa sobre esse assunto, mas é uma coisa que me interessa muito, porque eu consumo muito noticiário, enfim, os eventos esportivos, principalmente o UFC, quando tem aqui, eu estive nas 3 edições que o UFC realizou aqui em Fortaleza. De repente, antes, é uma coisa a ser explorada. Pode ser que a gente possa vislumbrar futuramente esse estudo das modalidades e eu posso também dialogar com esse professor para a gente, quem sabe, desenvolver algum estudo sobre as artes marciais, já que, inclusive, eu também tenho poucos livros, né, mas alguns eu tenho aqui também, falando sobre artes marciais, MMA. O próprio UFC também tem uma história muito contada, né, em revistas, né, em sites que dá para desenvolver também algumas pesquisas. Fala, Felipe. Mas você concorda com o Vitor Belfort que MMA vai superar o futebol em 3 anos? Não? Ele falou isso em 2011. Não. Essa onda já passou, né? Tem 3 anos, eu acho que ele talvez acerte. Em 2011, já estamos em 2020, não sei. Felipe, você ia falar alguma coisa aí? Sobre a provocação do colega, eu já li algumas coisas sobre esporte de aventura, mas sempre na área mais da educação física, da saúde. Aí tem um amplo debate, né? Agora é interessante sobre essa provocação que Anderson fez e que permeia também esse diálogo, que alguns comentários sobre Fórmula 1, sobre tênis, sobre o que o próprio Marcelo falou sobre esporte de aventura. Aqui na UFPB, em João Pessoa, na Universidade Federal da Paraíba, eu já consegui identificar alguns trabalhos de graduação, né, TCC, que pesquisam outros esportes. Aí tem esportes dos mais inusitados à primeira vista, né? Tem um colega de Gleis Santos que fez um trabalho sobre futebol americano em João Pessoa, que tem tem um pesquisador tem um jornalista que fez um trabalho de curso sobre
tênis de praia, né, sobre essa, que é uma coisa que está muito na moda também aqui no Nordeste. E eu identifiquei também não sei se agora na antropologia, um pesquisador analisando o atletismo, né? São alguns exemplos que depois da fala do Anderson eu procurei na cabeça e de pesquisadores que vão atrás, que estão interessados em discutir esportes saindo um pouco dessa monocultura do futebol, né? Teve até um comentário aqui do Leme, né, o General Intellect do Leme, respondeu aqui para Marcelo, sobre esportes e aventura, tem o trabalho de Silene Lima de Oliveira. Sua tese de doutorado foi sobre ultramaratonas. O trabalho dela na antropologia, não na comunicação, mas deve ter algum tipo de serventia aí, no mínimo no ponto de vista teórico. Teve a provocação da própria Carol Fontinelli, essa sim, não está como General Intellect do Leme, mas faz parte do General Intellect do Leme. Daqui, gostaria de perguntar, quando pensando na pesquisa em comunicação e esporte no Nordeste, temos muitas mulheres pesquisando, vocês fizeram aí parte da fundação da rede, né, então, trazendo gente para dentro, como é que está esse negócio? Vou pedir para a Emerson fazer um panorama aí. Aproveita aí que você está quietinho. Pelo que eu vi lá do grupo, tem bastante mulheres pesquisando, inclusive assuntos diversos, não apenas assuntos ligados a gênero necessariamente. Então, inclusive na jornada que vai acontecer agora, na semana que vem, vai ter um grupo, uma mesa, na verdade, uma mesa virtual, como está acontecendo aqui, para tratar sobre assuntos de gênero, esse sim focado em gênero. Então, vai ser ministrado por uma mulher e vai ter diversos pesquisadores do Nordeste pesquisando também e trazendo os resultados das suas pesquisas. Então, eu meio que caí de paraquedas, né? Eu estou saindo agora da graduação, então eu estou meio que já percebendo que o esporte é pesquisado por ambos os gêneros. Pelo menos eu já percebi isso, não é algo só que os homens pesquisam. Eu acho que, inclusive, desmistificar essa visão também, né? Que só homens pesquisam esporte. Eu acho que o Reneme aqui está mostrando que, não nessa mesa necessariamente, mas que no grupo como um todo, no corpo todo de pesquisadores que participam, tem muitas mulheres e com pesquisas de diversas áreas, não apenas de gênero, mas que na semana do Reneme, né, na jornada, vai haver essa mesa específica. Então, existem sim várias pesquisadoras em comunicação. De bola. Bom, não temos muitas... Não tem... Bruno quer falar? Comentar alguma coisa? Oi. A classe. Só um complemento em relação ao que o Emerson falou. Dos 14 membros atuais da formação do RENEM, nós temos 4 mulheres no grupo. Até citar o nome delas aqui, que todas, inclusive, estão assistindo a gente aqui. A Ana Flávia, lá da Paraíba, mestranda. A Évila acabou de se tornar mestre, também lá da Paraíba. A Dani Fechini, também, da Paraíba. E a Soraya, que já é professora, doutora já, lá de Pernambuco. Também pesquisa, inclusive, futebol feminino. Então, o RENEM está bem representado aí, né? São 10 homens, 4 mulheres, assim, né? E assim, além das mulheres que pesquisam, a gente também tem que destacar aqui a forte presença de mulheres no jornalismo esportivo. O mercado hoje já é dominado aí por muitas repórteres, assim, mulheres já atuando na cobertura esportiva. Lá no Povo mesmo, a gente tem aí 2 representantes na equipe, já tem mulheres narrando na imprensa nacional, na Fox Sports, enfim, no Esporte Interativo e outros veículos também. Mulheres narrando, mulheres comentando, mulheres comentaristas de arbitragem, né? Então, esse mercado feminino, né, não só na pesquisa, mas o mercado de trabalho mesmo é bem vasto. Beleza. Eu vou pensar então aqui, tem alguns comentários depois, aqui até sobre uma bibliografia, né, indicação bibliográfica, empírica, acadêmica, se trata do título do primeiro campeão brasileiro, Bahia de 59. Na verdade, acho que o primeiro brasileiro foi Rio-São Paulo, que era considerado brasileiro, né? Então, só lamento por você. Depois você procura aí. Vai no Google. Abraço aí, solto. Não temos muitas perguntas diretas, então eu vou sugerir que vocês façam uma rodada de encerramento, considerações, né, sobre isso tudo aqui, dizer onde encontrar vocês e tudo mais. E convidar quem estiver, porventura, passando por aí, saber como agregar a essa nova rede aí do RENEM.
Vamos aqui, né, na sequência que está na tela, Bruno, Anderson, Emerson e Felipe. Bruno, fica à vontade. Aqui eu mudo. Pronto. Pois é, queria agradecer mais uma vez ao Leme, né? Acho que a gente não poderia ter uma estreia melhor aqui nessa casa, que foi onde começou tudo. Do Leme Nordeste, nos tornamos a Reneme. Inclusive, o próprio nome é muito parecido, é Reneme e Leme, né? Até porque é a mesma temática de estudo de esporte e mídia. Dizer da minha felicidade de ter participado desse bate-papo, acho que foi muito bacana ver essa diversidade de experiências, como você falou, né, Irlan? Esse passeio ali, né, de uma pessoa já como professor, que já atua há vários anos no mercado, academia como antes, depois uma experiência de mestrando, graduando, doutorando. Acho que foi um debate muito bacana entre a gente. Dizer que a gente está muito animado com esse início de trajetória da Reneme, logo de cara já tendo esse apadrinhamento do Leme e também do Ludopédio, a quem a gente também agradece aqui, né, a parceria muito forte, e é justamente no Ludopédio o nosso próximo encontro, né, já pensando aqui adiante, a partir da próxima quarta-feira, entre quarta e sexta-feira, a gente vai realizar a jornada nordestina de pós-graduação em estudos de comunicação e futebol. Teremos 19 trabalhos, como o Anderson falou, e vai ser realmente 3 dias bem intensos para a gente ter, inclusive, um mapeamento, né, do que está sendo pesquisado atualmente por membros de pós-graduação do Nordeste ou nordestinos espalhados aí pelo mundo. É o caso, por exemplo, do nosso Emanuel, que está lá em Portugal. Então, acho que vai ser uma oportunidade muito boa e a gente pede para que quem tem interesse também se juntar, se filiar à Reneme. É muito simples, basta procurar a gente aí pelas redes sociais. No Instagram, a gente está lá como @coletivo Reneme, fala lá no direct, a gente troca essa ideia, já te adiciona lá no grupo para a gente afinar esses laços. Temos também o Facebook, lá, Reneme, e tem o nosso e-mail, coletivoreneme@gmail.com. Dessas 3 formas, você localiza a gente e continua esse debate aqui para discutir a pesquisa em comunicação e esporte. E para finalizar, eu queria só, vendo aqui que o nosso querido Felipe está destacando as cores do seu querido e amado Botafogo da Paraíba. Eu não pude colocar a camisa aqui do meu clube, que, enfim, ela é bem tomada por patrocinadores, enfim, em geral, mas estou com a camisa aqui de Nordeste, te amo, né? É uma camisa que eu já tenho há bastante tempo exaltando as nossas raízes nordestinas, mas vou mostrar a camisa do meu clube local aqui, que é o Crateús Esporte Clube. Eu sou crateuense, moro em Fortaleza desde a época dos estudos da faculdade, mas sou torcedor do Crateús, meu time da minha terrinha, que está se preparando, se a pandemia deixar, para jogar a 3ª divisão cearense. Crateús que já esteve na elite do futebol cearense em 2012, vai tentar, quem sabe, aí subir alguns degraus para ir para a 2ª e depois para a 1ª. Então, exaltar aqui o guerreiro do Poti, o Crateús Esporte Clube. É isso, pessoal. Boa noite, bom dia, boa tarde para quem esteja vendo depois. Foi um prazer participar e a gente continua esse debate lá do Reneme e na jornada na próxima semana. Eu gosto de comparar aquela frase que é muito comum, né? Quanto mais simples a casinha, mais sincero o bom dia. Quanto mais simples o clube, mais real o sentimento. Eu gosto desse tipo de relação. Catedra, fique bem à vontade para dar suas palavras finais. Agradecer o convite do Leme, né? O Bruno falou muito bem, né, de como foi importante também para a gente pensar na constituição da rede. Eu falava hoje um pouco mais cedo numa live do Ludopédio no Instagram, né, que a gente aproveitou, né, o Estudos em Mídia e Esporte do Leme, do nome para a Reneme, né, na brincadeira. O nosso primeiro grupo do WhatsApp era Leme Nordeste. Então, vamos aproveitar de alguma forma para fazer uma homenagem, porque tanto Felipe quanto eu, por exemplo, já somos colunistas, né, do blog Comunicação e Esporte, né, no site já há algum tempo, né? Eu pelo menos sou desde o 2º semestre do ano passado. Inclusive, o próximo texto do blog é meu, né? Na semana que vem eu escrevi um texto sobre a discussão do que alguns dirigentes de clubes entendem como democratização do futebol, em meio à coisa da MP. Isso surgiu, inclusive, em lugares inesperados, né? Atlético Paranaense e Palmeiras citando democratização do futebol quando fecham ruas, estabelecem torcidas humanas e coisas do tipo. Então, agradecer pelo espaço. Acho que o Bruno deu todos os recados. E aí eu vou mostrar, né? Acabei não falando tanto, mas aproveitar que o Bruno mostrou o livro dele, né? A minha pesquisa, especialmente, né, os direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro de Futebol, está em livro, da editora Apris, e, né, aproveitar que o Irlan está aqui junto. A gente gravou, acho que 5 lives desde o dia 18 de junho até a última semana de agosto sobre direitos de transmissão de eventos esportivos, entre plantões ou não. Participei de um monte de espaço também. Então, assim,
né, acompanho na bancada, que é Cultura Torcedora, sou direito de transmissão também. Aproveitar e falar do Baião de Dois, que é um podcast de futebol e cultura do Nordeste, que Irlan e eu já estamos desde 2016, né, que se preza por muitas coisas também do Nordeste, que vem me ensinando muito enquanto pesquisador a olhar mais para o Nordeste, né, estou aqui nos últimos anos passei a publicar algumas coisas sobre 45 de acréscimo do Emerson também, né, que é de Sergipe, mas trata futebol de Sergipe e outras questões, futebol de mulheres, que foi o episódio dessa semana, entre outras coisas, Minutos Finais da Paraíba, Voz da Torcida da Paraíba, Glória e Tradição, que é da torcida do Fortaleza, enfim, para ficar em alguns conteúdos sobre futebol, seja especificamente sobre o jogo em si, mas também sobre o contexto, tanto político quanto o contexto econômico, assim, são boas sugestões para acompanharem e também fica aqui a brincadeira para perceber, não só a partir dessa live, que como o Felipe disse, muito bem colocado, o Nordeste não só é diferente, como cada um tem um sotaque diferente, né? Como a gente mostrou aqui na live. É isso e até a próxima. Espero encontrá-las e encontrá-los na semana que vem na jornada nordestina de pós-graduandas e pós-graduandos. Beleza. Inclusive tem um comentário aqui, né? André Bruxelas, vou destacar aqui. Boa noite, excelente apresentação desse time de pesquisadores de primeira linha, obrigado. Como carioca com alma cearense e iniciando o mestrado, fiquei muito feliz com a possibilidade de troca. Ainda tem isso, quem nasce fora, mas é nordestino de alguma forma, por causa das origens. Emerson, você pode ficar bem à vontade para falar aí, já tem uma provocação aqui da própria Andréa Buchelas, falar um pouco das dificuldades que enfrentou estudar televisão, e tem seu parceiro Eduardo Costa que comentou aqui, no debate sobre outros esportes, perdendo a chance de divulgar o Memória Olímpica, né, para você vender seu peixezinho aí. Pronto, antes de mais nada, eu queria agradecer por estar nesse espaço, né? Eu que estou acabando agora de sair da graduação, poder participar, ter esse privilégio, essa oportunidade de estar aqui com esses monstros da comunicação e aprender bastante para mim. Eu acho que hoje eu ouvi mais e aprendi mais do que necessariamente contribuir com coisas, mas agradecer a turma de jornalismo 2016.1, Dudu aí que está falando para dar um mexão para o Memória Olímpica, que é um podcast full sergipano para falar sobre Jogos Olímpicos, personagens, histórias, curiosidades. Inclusive, eles estão com um especial muito bom sobre as Olimpíadas de Sydney, 20 anos das Olimpíadas de Sydney. Então, recomendo que vocês catem aí nos seus tocadores de podcast o Memória Olímpica. E para responder a primeira pergunta, né, em relação às dificuldades de pesquisar televisão, eu acho que, para mim, principalmente, foi encontrar uma gama de autores que, de alguma forma, convergisse com o que eu estava já estudando, principalmente em relação a questões raciais, né? Quando eu iniciei essa fase de pesquisa, eu me bati com o Muniz Sodré, que estuda mídia, estuda questões raciais, mas não se aprofunda em relação à televisão. Em alguns momentos tive que obter outros livros, e, enfim, tem uma produção muito boa. Tem um livro da UFBA, de um professor lá da UFBA, que agora eu não vou lembrar o nome dele exatamente, mas que trata sobre a nova África na televisão aberta da TV Bahia. Então, é um livro também que eu recomendo, caso o estudo seja em relação a questões raciais e televisão, propriamente dito. Então, essa soma aí de fatores de pensar racismo, pensar futebol, acabou tendo que afunilar um pouco o que eu queria, qual era a proposta que eu queria para a televisão, porque o jornalismo televisivo ele é múltiplo, ele é diverso, e ainda mais o esportivo, o que vocês bem falaram, né? Não é só futebol, o futebol é apenas um elemento que está ali, mas é tido como se fosse o jornalismo esportivo do Brasil. Então, minha dificuldade maior foi essa, de encontrar uma gama de autores que conseguissem conversar com minha proposta de analisar o conteúdo, analisar as referências visuais e sonoras em relação aos casos de racismo. E, para além do mais, eu acho que eu quero agradecer novamente esse espaço, agradecer ao Leme, desde aquela conversa lá do Leme Nordeste, em uma das lives, eu me interessei bastante por essa iniciativa, e eu estou muito feliz que agora o Renem está conseguindo colocar para frente essa proposta. Então, obrigado, Leme. Ouçam também o Passos e Passas, que é o podcast do Leme, que eu já fiz uma ponte, então recomendo que vocês ouçam. Inclusive, eu falei um pouco mais a fundo sobre minha pesquisa nesse episódio do Leme. Então é isso, agradecer a todo mundo, e eu aprendi bastante hoje com vocês, e espero que as pessoas em casa também tenham aprendido como eu aprendi. Maravilha. Obrigado, Emerson. Eu sei que vocês estão aí naquele clima de sextou,
temos aí as palavras finais de Felipe Caldas, nosso parceiro do Belo, que está diretamente de São Carlos. Mais uma, na esteira do que os colegas já falaram, queria agradecer ao Leme pelo convite. Eu sou um fã do blog Comunicação Esporte. Tenho o prazer de colaborar de tempos em tempos, sei lá, uma vez a cada 3 meses, mais ou menos, mas eu escrevo com carinho, com prazer, gosto mesmo do blog, sou leitor do blog, e é um prazer estar participando de um evento organizado pelo Leme. Queria agradecer também aos colegas do LELOS, né, o Laboratório de Estudos das Práticas Lúdicas e Sociabilidade, que é o grupo de pesquisa que coordena e que a gente debate muito fortemente essa questão hoje muito fortemente também essa questão das formas de torcer, mas não se resume a isso. O pessoal pesquisa dança, pesquisa gênero, pesquisa outras questões também ligadas ao esporte e ao corpo na antropologia. E finalizar, não estava prevista essa fala, mas me emocionando aí com a exibição da camisa que Bruno fez do digníssimo Crateús, né? Eu gosto muito dessa ideia do futebol marginal, sabe? Do futebol resistência. E eu acho que isso é um pouco da essência do futebol nordestino. Então, tem tudo a ver com isso. Eu gosto de brincar, e aí é um pouco pesquisador falando, mas também um pouco cronista falando, que gosta de escrever crônicas sobre futebol. Eu gosto muito de brincar que se a escolha do clube fosse algo racional, todos seriam hoje o Real Madrid, o Barcelona, o Flamengo, o Palmeiras, mas a brincadeira é você tentar descobrir o que leva Bruno ser Crateús, por exemplo, o que leva um colega de Lelos que pesquisa um clube que não existe mais, né? O clube não existe, o cara é torcedor desse clube para na expectativa de quando esse clube voltar a participar da Série A3, 4 do Campeonato Paulista. Então, eu me despeço com essa lembrança aí que Bruno fez do Crateús, porque eu acho que representa muito bem o que é essa pesquisa sobre futebol, é você entender coisas que não são feitas para entender, né? O imponderável, o irracional, o emocional, chame como quiser, entrando, né, nessas definições das identidades, né? E isso é tão forte nessas minhas reflexões que eu tenho uma crônica que fala sobre o estádio do Aflitos, né, que é o estádio do Náutico de Recife. Para mim, um dos nomes mais bonitos de estádio de futebol, porque você não passa a torcer buscando a felicidade, né? A gente é torcedor porque a gente vai para sofrer. Em 20 anos de futebol e 20 anos de Botafogo, eu vi uma vez o Botafogo ganhar um título que não foi um Campeonato Paraibano, que foi um Campeonato Brasileiro da Série D do Campeonato Brasileiro. E naquele dia os botafoguenses eram as pessoas mais felizes desse mundo, felicidade comparada a um título mundial do Corinthians, um título da Libertadores do Flamengo, um título, sabe-se lá de quê? O Sport de Patos ser campeão da Série B do Campeonato Paraibano é digno de fechar a cidade. O Salgueiro, recentemente, ser campeão pernambucano, o primeiro clube do interior de Pernambuco a ser campeão pernambucano em 105 anos de história, a cidade parou. Então, as pesquisas de futebol, sobre torcidas, estão aí para a gente tentar entender que fenômeno é esse que faz um torcedor abdicar de qualquer potência, de qualquer grande clube e se apaixonar pelo Crateús, se apaixonar pelo Belo, pelo CSA, pelo CRB e por tudo mais. Então é isso. É nessa busca que eu estou de entender essas questões e nesse ponto, repito, o futebol nordestino é muito emblemático, né? Porque ele nasce periférico ainda, como eu diga, internamente
seja uma efervescência múltipla e cheio de rivalidades e diferenças e alteridades. É isso, pessoal. Um grande abraço e muito obrigado aí pelo convite. Tá fechado o microfone lá. Clássica das lives. Não importa se é evento acadêmico, vai continuar acontecendo. Só aproveitar aí e agradecer de novo vocês mais uma vez, até agradecer também que está ali por detrás das coxias, nosso querido Fausto, que ficou ali na coordenação das apresentações. Eu sei que vocês estão aí querendo sextar, mas aqui esse recado importante, né? Tem um site do Renem, né? O renem.wordpress.com, se não me engano. Tem lá informação. Coletivo Renem. coletivorenem.wordpress.com. Faltava só abrir aqui, enfim, coletivorenem.wordpress.com, tem os detalhes aí do grupo, contatos, etc, e algumas atualizações, tá bem bonitinho, parabéns para vocês. Galera, obrigado demais, até a próxima, continua acompanhando o seminário do Leme aí. Grande abraço.